Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João, tudo tranquilo? Fala, Marquinhos. Olha, eu vou te falar que podia estar mais tranquilo, né, cara? Podia estar mais tranquilo. Essa Podia. quinta-feira foi muito tensa, cara. Enfim, tô um pouco chocado ainda com tudo. Realmente começamos a quinta-feira, quer dizer, recebemos a notícia saiu mais pro final do dia, né? Mas enfim, foi realmente... A semana começou meio lenta e no final ela foi esquentando de uma forma absurda até que chegamos no dia de hoje e comentaremos tudo isso, porque afinal de contas estamos em guerra e por incrível que parível as coisas não melhoram, né? O tempo passa, o tempo voa e as coisas não melhoram. Estamos aí já caminhando para os 5 meses de guerra. Mais uma semana, né? Dia 7 de outubro começa a guerra. A gente está aí no dia 29, amanhã já é 1º de março. Ou seja, no nosso próximo episódio, no episódio 239, quando a gente gravar, a gente vai estar aí completando também 5 meses de guerra. É isso, vamos passar aquela tradicional quinta-feira, né? Hoje é 29 de fevereiro, 10h10 da noite, a gente gravando, começando aqui a gravar nosso episódio. E vamos então passar para o nosso primeiro bloco e tratarmos então da questão, todas as questões aí relacionadas à guerra essa semana. Bom, gente, continuamos aí essa semana, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, né, em Gaza, passamos aí dos 30 mil mortos, ou seja, estamos chegando a quase 1,5% da população de Gaza morta, né, durante essa guerra aí, desses quase 5 meses. Pelos números não oficiais, né, números que, enfim, pessoas desaparecidas, a gente já passa desse 1,5%, mas também já passa aí de mais de 60, 70 mil pessoas feridas, né, também durante essa guerra aqui. É um número também muito, muito assustador, sem contar de fome, sem contar de destruição e vários casos essa semana surgindo aí de também crianças morrendo de inanição, o que, enfim, só mostra o quanto absurda é a situação que a gente está vivendo e o quanto mais rápido ela tem que parar. Hoje, a gente recebeu essa notícia pela manhã, que houve um massacre, né, que ainda está sendo esclarecido. Caminhões com ajuda humanitária entraram no norte de Gaza e foram cercados pela população que não tem hoje, né, enfim, principalmente depois também do que aconteceu com a UNRWA, né, aquela instituição da ONU que fazia ali a distribuição dos alimentos, né, hoje não tem um corpo oficial, um grupo oficial que possa fazer essa distribuição, então muitas vezes o que a gente tem a população de Gaza, né, ela tenta saquear os caminhões para, enfim, conseguir comer, conseguir medicamento, conseguir alguma coisa, e hoje a gente teve um ataque onde, enfim, de acordo com as informações que estão até agora, a gente não sabe até o quanto isso é correto ou não, mais de 100 pessoas morreram nesses ataques, parte delas foram mortas a tiros pelos soldados israelenses e parte delas, de acordo com a informação do exército, morreram, como chama, atropeladas pelos caminhões. Pisoteadas também. Enfim, junto a isso a gente teve o cessar-fogo e começou a semana, a discussão para o cessar-fogo, né, que começou a semana aí em nível muito frenético, o Biden inclusive falando que até a próxima segunda-feira, ou seja, daqui a 4 dias, a gente teria um novo acordo entre Israel e o Hamas, né, onde reféns seriam libertados, inclusive chegaram a falar em números, né, 10 um refém para cada 10 prisioneiros, isso levaria também a um cessar-fogo de um período mais longo, só que a gente foi caminhando aí pela semana e esse otimismo foi se esvaziando, não necessariamente essa discussão morreu, mas até agora ela deu uma esfriada, né, vamos dizer assim, nos últimos dias. Enfim, e junto a isso a gente tem todo esse caos formado e a última coisa que a gente viu hoje, né, João, foi e aí não, é meio que anedota, né, mas enfim, não é muito, e eu comento mais pra frente, foi a invasão da faixa de Gaza por apoiadores da recolonização do enclave palestino. Aquela galera ali apoiada pelo Ben-Gvir, pelo Smotrich, né? Aquela galera que quer fazer vendas imobiliárias já na faixa de Gaza. Cerca de, enfim, alguns jovens, na verdade, eles invadiram ali uma fronteira, uma passagem, né? A passagem de Erez e foram expulsos depois pelos soldados. Mas enfim, ninguém foi preso, né? Ninguém foi preso, as coisas aconteceram normalmente e a galera continua botando a pressão e fechando, inclusive, também essa passagem para que não entre mantimentos nem ajuda humanitária para os palestinos em Gaza. E aí, João, semana complicadíssima na faixa de Gaza, já que a situação só piora. Pois é, Marquinhos. A verdade é que essa notícia me derrubou hoje, porque eu fui pego de surpresa, né? De repente eu vi informação que soldados israelenses dispararam contra civis palestinos que estavam, isso foi de manhã, procurando comida, né? Recebendo comida e mantimentos e mataram mais de 100 pessoas. Eu falei, cara, não é possível um negócio desse, não é possível. Como é que isso acontece? Aí a própria mídia israelense começou a divulgar a matéria desse jeito. E a mídia israelense, ela
ela não divulga muito grandes informações sobre mortes de palestinos, né? Hoje, por exemplo, teve um atentado no assentamento de Ali, na Cisjordânia, na Samária, no norte da Cisjordânia, e você já tem o nome dos mortos, né, que já foram divulgados. Os palestinos, obviamente, não têm os nomes, não têm as caras, quando muito você tem os números, né? E aí, de repente, eu fui surpreso por isso, né? Por essa informação, que eu vi primeiro em hebraico, depois eu vi que estava sendo divulgado exatamente da mesma maneira, em português. E eu falei que não é possível um negócio desse. Não é possível que o exército tenha aberto fogo. E aí, a primeira informação que chegou foi que esses manifestantes, descontroladamente, foram para cima dos soldados, e os soldados abriram fogo porque estavam temendo pelas suas vidas. E aí eu pensei assim, não pode ser que o exército me apresente isso como uma situação razoável, né? Porque, no mínimo, se a organização do exército permitiu que isso acontecesse, hein, já foi um erro grosseiro que causou a morte de mais de 100 pessoas. Colocou os soldados em risco, que o exército não pode fazer isso à toa, e acabou causando a morte de mais de 100 palestinos. Né? 100, mais de 100. Tipo, é um número... Não tô falando de... Assim, cada vida é um mundo, né? Como diz o Talmud. Mas eu não tô falando de 3, nem de 10, nem de 15. Eu tô falando de 100, mais de 100, né? Já são 112 confirmados até o momento que a gente tá gravando. Né? Então eu fiquei pensando, não é possível que eles me apresentem isso dessa maneira, sem nenhuma vergonha na cara, né? E aí, passou umas horas, e a informação foi a seguinte: o exército divulgou um vídeo aéreo mostrando realmente o que tinha acontecido, dizendo que só 10 pessoas foram mortas por disparos de soldados, que aparentemente dispararam para cima enfim, nas pernas para que não fossem atingidos. O resto morreu como consequência por pisoteamento enfim, pelo tumulto que foi causado. Então, aí, de repente, o canal 12 foi lá e publicou isso. O canal 12 tinha publicado a informação inicial de que o exército, mais 100 pessoas tinham morrido a tiros, e depois eles publicaram isso. O exército manda, né? E aí, de repente, os comentários ali são parte deles. Vocês vão consertar o que vocês fizeram ou não? Tipo, vocês vão manter aquela manchete do exército matando essas... Eu fiquei pensando, qual é a diferença? Qual é a diferença? Essas pessoas correram do quê? Elas correram porque resolveram sair correndo e pisoteando os outros? Tipo, se você tá vendo os soldados disparando, óbvio que você vai correr, pô. E a responsabilidade da segurança local é do próprio exército. De quem é? Não tem Hamas ali controlando o norte da faixa de Gaza. Não tem UNRWA controlando o norte da faixa de Gaza. Tem o exército israelense ali. Então eles são os responsáveis pelo que acontece ali. Se morrem mais de 100 pessoas, a responsabilidade é inteira do exército israelense. Então, enfim, eu particularmente ouvi as imagens, né? Tem gente que vai dizer, isso aí, olha só, mais uma prova do genocídio, blá blá blá. Eu vou dizer, é o seguinte, olha, nas imagens fica claro que houve uma muvuca ali e os caras dispararam e as pessoas correram e se mataram, ok? Então eu não vou dizer que os soldados mataram de propósito essas pessoas, porque o vídeo é muito claro, ok? Agora, o exército israelense é responsável por essas 112 mortes, como é responsável pelas pessoas que ficaram feridas ali, como é responsável por ter colocado as vidas dos soldados em risco naquele momento, como é responsável por tudo o que acontece no norte da faixa de Gaza, de onde eles tiraram o Hamas. As pessoas estão morrendo de fome ali, é por responsabilidade do exército de Israel. Exatamente por isso que o gabinete tomou a decisão de enviar ajuda humanitária também pelo corredor de Erez no norte, para que as pessoas ali possam receber comida, porque a fome no norte da faixa de Gaza, ela é assustadora. Os relatos são assustadores. Então, quando finalmente o gabinete decide fazer transporte de ajuda humanitária pelo norte ali, é uma obrigação. Você está controlando aquela situação. Se você não faz repasse de comida, as pessoas vão morrer de fome. Então, é tudo ali responsabilidade do exército. E aí o Barak Ravid, que é um jornalista respeitado, e que ele também hoje em dia é colunista do New York Times, né? Ele escreve muito para a mídia internacional. Ele escreveu 2 tweets, né? Um deles foi porque o Netanyahu deu uma entrevista essa noite. E ele falou, como é que pode que ninguém da mídia israelense fez nenhuma pergunta para o Netanyahu sobre o que aconteceu na faixa de Gaza? Sobre aquilo, sobre 112 mortes, enfim, causadas ali. Né? E por que o Barak Ravid ele faz esse questionamento? E por que os repórteres não? Porque o Barak Ravid, ele está em contato com a imprensa internacional, com a mídia internacional. Ele é colunista do New York Times, ele escreve em inglês. Ele já tinha colunas em órgãos dos Estados Unidos, né? O New York Times é novidade, que ele é parte dos colunistas do jornal. Então, ele tá morando lá, né? Ele tá morando lá no momento, exatamente. E ele então, tem vários contatos também na Casa Branca, né? Né? Ele é super bem contactado. A gente já falou dele, porque eu li um livro dele há pouco tempo sobre os acordos de normalização, o acordo de Abraham com os Emirados Árabes e o Bahrein. O livro foi traduzido para o inglês já. Enfim, ele tem muitos contatos. Ele levantou essa bola e assim, é impressionante como a mídia israelense, ela tá afundada na concepção patriótica e ultranacionalista e chauvinista da guerra, que não questiona. E você pode dizer, mas o que o Netanyahu vai responder? Ele ia fazer mais um daqueles discursos, é culpa do Hamas e blá blá, mas pelo menos alguém ia perguntar. Você tira o cara da zona de conforto, você obriga ele a se explicar, a declaração dele vai repercutir depois, entendeu? Ele tem que assumir responsabilidade por isso. E o outro tweet do Barak Ravid, que também é muito importante, é que ele diz o seguinte,
seguinte, isso tudo aí é responsabilidade do governo, que por não ter uma política pro dia depois da guerra, quais são os objetivos dessa guerra, eles acabam assumindo responsabilidades que não deveriam estar assumindo, porque não tem que ser o exército israelense que está se encarregando de distribuição de comida na faixa de Gaza, porque o exército israelense tinha que estar fazendo uma ação tática e eficiente para cumprir um objetivo militar que futuramente desse espaço para uma ação política, né? Para isso servem as operações militares, para que no futuro você tenha um ambiente propício a negociações políticas, e o governo não tem o objetivo político dessa guerra, e aí, enfim, o exército acaba fazendo o que não sabe fazer, o que não está preparado para fazer, e o que errou na hora de fazer gravemente, porque não pode passar a mão na cabeça de ninguém nessa situação. Então ele foi lá e colocou isso. E é verdade, ele tem razão, né, nos 2 tweets que ele apresentou. Enfim, eu não tenho certeza se o governo não sabe exatamente o que ele está fazendo com essa guerra, porque eu acho que eles sabem. Eu acho que o objetivo não é exatamente o que é bom para o Estado, que não é um objetivo legítimo, mas eles sabem o que eles querem com essa guerra. Pelo menos é parte do governo, né? A parte majoritária do governo. Eu achei que eles até querem coisas diferentes, mas ninguém quer coisa boa. Enfim, e aí, enfim, foi para mim assustador escutar esse tipo de argumento, né? Ah, não, mas a maioria morreu pisoteado. Mas a culpa é tua. A culpa é tua, o porta-voz do exército. Como exército, você tem a responsabilidade por essas pessoas. É a mesma coisa que aconteceu no sul do Líbano, no massacre de Sabra e Shatila, na Guerra do Líbano de 82, que sob a ocupação israelense do sul do Líbano, as falanges cristãs invadiram os campos de refugiados palestinos e assassinaram mais de 2.000 pessoas em uma noite. A responsabilidade por aquilo é do exército de Israel. Depois se descobriu ainda que alguns soldados participaram e ajudaram naquele massacre. Enfim, e o próprio Ariel Sharon teria feito vista grossa. Enfim, isso eu não vou entrar nesses pormenores. Mas a responsabilidade, claramente, é da potência ocupante. Você não pode, então, fazer de conta que você não está lá, né? As pessoas morreram porque correram e pisaram uma nas outras, né? Tipo, as pessoas pisaram uma nas outras porque os soldados dispararam. Os soldados dispararam porque aquilo estava tudo desorganizado. Né? Então, não tem explicação para isso. Não tem absolutamente nenhuma explicação razoável para isso. O que um governo sério nesse momento vai fazer é pedir desculpa agora pelo ocorrido, assumir uma responsabilidade pelas mortes de 112 pessoas que morreram sem nenhuma causa, sem nenhuma razão, sem ser dano colateral de nada, né? Sem ser resultado de um bombardeio. Não foi nenhum acidente que aconteceu ali. Foi total irresponsabilidade. E como muitos outros mortos nessa guerra também foram mortos dessa maneira, por descaso, por desumanização ou por diversas outras razões. Okay? Só que essa foi simplesmente, enfim, assustadora. Foram mortes assustadoras. Não foi um combate com grupos terroristas ali. Não teve um membro do Hamas desafiando os militares ali. Nada disso. Né? Então, os Estados Unidos já pediram para o cara ser investigado, porque o governo israelense já quer fugir disso, dizer que aquilo foi um acidente. O governo americano falou, a gente quer uma investigação sobre esse caso, e eu acho que a pressão pelo cessar-fogo ela vai aumentar muito. Né? O Hamas, há 2 dias, né, na terça-feira, recusou a proposta de cessar-fogo feita naquele momento. A gente não sabe exatamente os detalhes, mas a pressão pelo cessar-fogo ela vai aumentar muito agora, porque esse caso não vai passar batido. Tá todo mundo assustado, todo mundo boquiaberto com o tamanho desse negócio, e isso vai parar em raia. Né? Na semana que Israel entregou o relatório sobre as ações na faixa de Gaza para o tribunal de Haia, acontece isso. E agora, como é que eles vão fazer para incluir isso? Isso vai parar em raia. Como é que se explica uma coisa dessa? Não teve intenção. Olha, como é que se explica 112? Enfim, você vai acabar sendo condenado por outro crime de guerra, se não for por genocídio, porque não é possível uma coisa dessa. Enfim, eu vou encerrar minha fala aqui agora, porque eu tô repetindo as emoções que eu tô sentindo, tô colocando para fora, e tô repetindo a minha perplexidade com a situação, mais do que acrescentar pro podcast. Eu acho que é exatamente o que você falou, é realmente deixar a gente, enfim, perplexo com tudo isso. Eu acho que a responsabilidade, enfim, já disse aí de quem é a responsabilidade, quem tem que assumir a responsabilidade, mas obviamente isso não vai acontecer. Isso mostra realmente o quanto é fundamental que, enfim, a gente tem um cessar-fogo e alguma coisa tem que acontecer. Não dá mais para continuar, não dá mais para a gente avançar com essa política, porque, enfim, não dá. Já passou do insustentável há muito tempo, né? Então, é chover no molhado, que a gente continua falando aqui, porque não aparenta ser a política israelense. Agora que você falou essa questão do genocídio, né? O que me impressiona muito, independente se vão conseguir provar ou não, né? Que toda a questão do genocídio é conseguir provar ou não a intenção de Israel em matar os palestinos, né? Eu acho que independente disso, mesmo que não consiga, o que a gente vê hoje, e esse caso é um exemplo muito claro disso, é o desleixo pela vida dos palestinos, né? Não importa realmente. Enfim, se morreu é dano colateral. Acho que é o dano colateral levado ao extremo, né? Não necessariamente a intenção de matar
matar, mas o dano colateral, é o desleixo, enfim, aconteceu. Vida que segue, a gente tem o objetivo de destruir o Hamas, de soltar os reféns, mesmo que, enfim, a gente não sabe o que vai fazer depois, se chegar aos objetivos, né? A gente não sabe o que vai fazer depois e é tudo natural porque o nosso objetivo é válido. Acho que essa é a questão. Mas então fala um pouquinho aí sobre esses sim, João, porque a gente comenta muito, né, sobre sim, né? As pessoas devem ter entendido o que eu falei agora. Mas enfim, a gente comenta muito sobre todas as informações que a gente recebe sobre o que Israel sabia antes da guerra, no momento do ataque do Hamas, né? Tudo que aconteceu. E essa semana a gente teve mais informações aí que foram soltas pelo canal 14, né? Eram informações, na verdade, que a imprensa já tinha há muito tempo, só que aqui em Israel tem uma censura militar muito grande, né? Assim, deixa eu só explicar isso, porque parece, censura, vamos falar daqui a pouco, a gente vive uma quase ditadura. Mas tem uma censura militar, né? Principalmente no momento que a gente vive em guerra, então o exército, ele avalia as informações que podem ser, né, liberadas, porque podem colocar em risco a segurança nacional. E uma dessas informações que a imprensa já tinha, era que no dia, né, poucas horas antes do ataque do Hamas, no dia 7 de outubro, foram eles foram ativados, né, centenas de chips, né, de telefone em Gaza, chips israelenses de Gaza. E esse era um exercício que o exército já tinha, que as forças de segurança já tinham, para saber, enfim, ter algum controle ali sobre alguma movimentação. Isso já tinha acontecido outras vezes, nada, na verdade, tinha saído, né, depois que esses chips tinham sido ativados, só que dessa vez os chips foram ativados, o ataque aconteceu e a segurança também, enfim, não levou nada, não levou isso a sério. E aí, o que esses chips podem explicar pra gente, principalmente, na verdade, não explicam muita coisa, mas mostram mais uma vez como o Netanyahu é bom em assumir a sua responsabilidade. Pois eu vou fazer um comentário pequeno sobre isso, até porque eu também não vi grandes significados nessa nova informação comparada a tudo que saiu antes. Por isso eu nem escrevi nada no Twitter, enfim, não dei tanta importância. A informação que chegou essa semana pelo canal 14 foi que diversos cartões SIM de telefone foram, enfim, manuseados e ligados pelo Hamas na noite anterior ao ataque do 7 de outubro. E aí o canal 14, que é o canal de propaganda do Netanyahu, eles quiseram usar essa informação, obviamente, para poder jogar contra a parede a inteligência militar, né? Para poder culpar a inteligência militar. Como é que isso pode acontecer e vocês não darem importância? A resposta da inteligência militar foi o seguinte: olha, a gente detectou isso, okay? E a gente já detectou isso como uma ação anormal, mas a gente não descobriu absolutamente nada além dessa ligação desses cartões SIM e, enfim, não pareceu indicar nada pra gente especial. E, inclusive, o Netanyahu sabia disso, que a gente informou ele. E aí o bicho pegou pro Netanyahu. Aí o Netanyahu tinha dito, antes deles falarem isso, não, eu não sabia de nada. Tipo, que isso tem que ser investigado, eu não sabia de nada. Aí eles falaram, o Netanyahu sabia disso, inclusive a gente tem aqui o relatório que ele recebeu. Aí o Netanyahu falou, não, eu só soube depois do acontecido. Até que eles foram ver o relatório, foi mandado pra ele antes. Ele recebeu isso antes, ele teve acesso. Aí ele falou, não, o que eu fui informado é que alguns cartões sim foram ligados, mas não centenas. Né? Isso não tinha como saber e não tá no relatório. Agora, aí essa é a questão, né? A inteligência não disse quantos eles sabiam, quantos eles detectaram, né? E também, obviamente, que eles não viram nada além desses cartões serem ativados. Então, não dá para culpar eles por isso, né? Não dá para você usar isso como caso para nada. Como não dá para culpar o Netanyahu por isso? Aí ele recebeu o relatório e não fez nada. Pô, se a inteligência não viu nada, porque ele não ia fazer nada. O problema aí é que a inteligência, no momento que o canal 14 divulga a informação, eles falam a verdade. E o Netanyahu mente. Né? E porque ele quer fugir da responsabilidade o tempo inteiro. A culpa da responsabilidade, ou empurrar para os outros o tempo inteiro. Né? Então, isso aí, por que eu não dei tanta importância para isso? Isso é mais um caso do Netanyahu tentando fugir da responsabilidade. Não trouxe pra gente nenhuma informação nova que aponta para o erro de alguém, para algo que podia ser evitado, ou etc. É uma informação pequena, que a grande notícia em volta disso é outra mentira do Netanyahu, que entre nós não é exatamente uma novidade. Exatamente, é mais do mesmo, mais do mesmo. É isso. Bom, vamos então para Cisjordânia, João. Cisjordânia, o bicho continua pegando do lado de lá, do muro. Mais uma vez, ataques diversos de colonos enfim, vilarejos palestinos. Constante, comentamos aí no último episódio, de colonos que tinham entrado no vilarejo e roubado rebanhos. Inclusive, eu também publiquei algo do gênero no Twitter. Enfim, a violência continua muito grande na Cisjordânia e, dessa vez, como resposta aí a atentados, resolveram construir mais um assentamento, João. Mais um assentamento ali na região do Gush Etzion, que fica a cerca de 20 quilômetros assim, ao sul de Jerusalém. É um bloco de assentamentos, né? Um bloco muito antigo. Ele já existia, na verdade, antes da criação do Estado de Israel. Na Guerra de 48, os judeus que viviam ali foram expulsos, fugiram também, né? E aquela região ficou sob controle jordaniano. E depois, quando Israel ocupa aquilo ali a partir de 67,
2007, o Gush Etzion foi reconstruído, foi inclusive o primeiro bloco de assentamentos a ser construído, né, já pelo movimento de colonos, e hoje é um bloco de 4 ou 5 assentamentos, não me lembro ao certo, mas junta-se a esse aí o novo assentamento que vai ser construído em função de atentados. Essa é a resposta, né, João, que pelo menos a direita sionista colonialista, ela dá para atentados. Os atentados acontecem na Cisjordânia, eles vão lá e constroem novos assentamentos. Vem cá, João, por que não constrói prédio em Tel Aviv quando tem atentado por lá, hein, cara? Constrói isso aqui, né? Tá construindo também. Porra. O país inteiro tá construindo, mas um assentamento novo é um caso à parte, né? O assentamento, no caso, chama Mishmar Yehudá, que fica na região de Judá, né? Que é a região bíblica de Judá. Enfim, fica a sudeste de Jerusalém, né? O bloco de Gush Etzion, como você falou. Bloco Etzion seria a tradução. E como você disse tudo, né? Uma resposta sionista, né? Que a direita diz que dá a cada atentado, né? Um novo assentamento. Óbvio que não é exatamente um novo assentamento a cada atentado, senão a gente ia ter aqui 40 mil assentamentos, vai ter atentado o tempo inteiro, esse governo não consegue evitar absolutamente nada, né? Hoje mesmo esteve um, semana esteve outro mais, enfim. Bom, a pressa do governo e a agilidade que eles têm para construir um assentamento no meio da guerra, né, é simplesmente impressionante, né? Porque eles não têm... Para você preparar o plano de depois da guerra, para levar essa discussão para o gabinete, demora meses, mas para levantar um assentamento, não demora nada. É um assentamento pequeno, pouca gente mora lá. Entre nós, ele atrapalha o processo de paz? Atrapalha, mas na região onde ele foi criado, não exatamente representaria um impedimento para a criação do Estado palestino, porque é muito pouco provável que aquela região não seja anexada por Israel num acordo com os palestinos que venha a acontecer, caso aconteça. Então, enfim, não é um caso extremo, não é um assentamento daqueles que fazem no meio da Cisjordânia como aqueles blocos, como aqueles colonos radicais fazem com os trailers do nada. Mas é uma provocação aos palestinos, é atender a base radical do governo e simplesmente mostrar quais são as prioridades desse governo. É assentar a Cisjordânia e mais nada, basicamente, né? E prejudicar a vida dos palestinos para poder assentar mais a Cisjordânia e talvez, se possível, assentar Gaza também. Eu acho que é mais uma prova do que a gente já vem comentando, né? Os olhos estão em Gaza e eles estão passando a boiada, né? Como se costuma dizer, na Cisjordânia, fazendo tudo que é aprovar, tudo que eles querem. Justamente essa celeridade aí, né? De aprovar a construção de assentamentos na semana em que os Estados Unidos, inclusive, voltam, né? Voltam atrás na forma que eles tratam a questão dos assentamentos e criticam, né? Israel, na semana passada, também anunciou o projeto para a construção de assentamentos numa área chamada E1, né? Que ela fica no leste de Jerusalém, indo em direção ao Mar Morto. Fica ali perto da Universidade Hebraica de Jerusalém. Entre a Universidade Hebraica de Jerusalém e Ma'ale Adumim, onde na semana passada também teve um atentado, né? Então, o Israel, essa região já está há muitos e muitos anos em discussão para a construção de assentamentos, e na verdade é uma região que, caso Israel construa ali, você praticamente acaba com qualquer possibilidade de construção de uma, vamos dizer assim, de uma continuidade de bairros palestinos em Jerusalém Oriental, né, o que permitiria que Jerusalém Oriental fosse a capital de um futuro Estado palestino. E quando Israel publicou na semana passada já a intenção de construir nessa região, os Estados Unidos se colocaram contra, e agora a gente vê mais um assentamento aí, né, eles divulgando, né, a construção. E nessa semana eu não lembro agora o nome, eu não anotei, eu perdi, agora estou tentando achar e não consegui. Teve um outpost, né, um posto avançado dos colonos que eles já haviam construído em terra palestina, de palestinos que foram expulsos, né, de suas terras agora durante a guerra. Os colonos vamos dizer assim, anexaram, né, ao seu outpost na região, seu posto avançado na região, e já estão sendo protegidos, inclusive, pelo exército, para que eles possam ali criar essas fazendas, né? Como a gente comentou desde o início da guerra, o que os colonos têm feito com mais força, não é construir assentamentos urbanos, vamos dizer assim, né? Bairros, né? Eles estão construindo assentamentos fazendas, que permite com que menos pessoas controlem um espaço de terra maior. Isso continua acontecendo também cotidianamente ali na Cisjordânia. Marquinhos, um segundo. Diga. Aqui, saiu, eu vi agora, acabei de ver, quando você estava gravando aqui, um tweet do Ben-Gvir sobre o caso na faixa de Gaza hoje. Olha só o que esse ser insano escreveu. Devemos dar, tô fazendo a tradução agora do hebraico para o português, então perdão se vier algum erro. Devemos dar total respaldo aos nossos heróicos soldados combatentes que atuaram em Gaza e agiram de forma excelente contra uma multidão que tentou feri-los. Hoje ficou comprovado que a passagem de ajuda humanitária para Gaza não é só uma loucura, enquanto temos reféns detidos na faixa de Gaza em condições precárias, mas também
coloca em perigo os soldados do exército israelense. Essa é outra razão clara pela qual devemos deixar de mandar ajuda, que é, na verdade, uma ajuda para prejudicar os soldados do exército e dar oxigênio para o Hamas. Enfim, essa é a conclusão que ele faz. É óbvio que é um discurso para agradar meia dúzia de soldados que se sentem atacados, né, quando são criticados, porque o próprio exército colocou já essa situação complicada e que agiram mal, obviamente. Mas, enfim, é discursar para a base ultra-radical dele, né? E aí está dizendo o seguinte: a gente tem que dar parabéns para eles porque eles fizeram um massacre contra os palestinos. Basicamente, essa é a mensagem que o Ben-Gvir passa. Em que situação normal um sujeito desse não seria demitido Não seria do demitido. governo? Exatamente. Uma declaração dessa. Em que declaração, em que momento um sujeito desse, né, poderia assumir um cargo, ainda mais um cargo de ministro da polícia, né, de chefe de segurança pública, ministro da segurança pública, é realmente absurdo. Se o Tribunal de Haia for escutá-lo somente, é isso, né, genocida, não tem mais o que falar. O que mais falar de Benito Gvir? Inclusive, cara, eu tô há um tempão, já mais uma semana, eu vi uma foto que alguém publicou no Twitter, né, fizeram uma montagem, uma foto, não, uma arte, né, com ele, botaram a cara dele num palito de fósforo. Pô, ficou muito bem feito. Eu tô uma semana com isso guardado, esperando uma oportunidade pra divulgar, porque é sensacional. Eu vou usar ela direto, assim, porque é muito boa a foto. Então, enfim, vou de repente pegar esse Twitter dele aí, esse tweet dele que você acabou de falar, vou traduzir e vou publicar com a fotinho do Benito. É isso. Vamos então, João, à nossa próxima notícia para falar do norte, porque no norte o bicho está pegando. Desde o início da guerra com Gaza, começou também uma guerra de atrito, né, que a gente vem chamando, no norte, da fronteira norte, a gente tem mais de 60 mil israelenses que viviam ali na região, que estão refugiados, né, vivendo ali em outros kibbutzim, outros moshavim na região, ou então em hotéis também na região, enfim, comunidades que foram espalhadas por outras regiões do país. A gente já teve, enfim, muitos ataques, e tem inclusive os kibbutzim, né, que ficam bem na fronteira, que estão muito destruídos. O kibbutz Manara, se eu não me engano, está com mais de 60% das suas casas completamente destruídas. Mais 70%. Mais destruído que todos os kibbutzim da região do envelope de Gaza. Isso, então, A diferença é que não morreu ninguém lá porque tiraram as pessoas de lá antes de que elas fossem mortas. Sim. E, enfim, a gente tem ataques israelenses, né, na região sul do Líbano também, constantemente, mais de 270, se eu não me engano, militantes do Hezbollah já morreram nessa guerra, e o Hezbollah assume, bota a fotinho deles no Twitter e tudo mais, né, e a gente tem essas informações, e essa semana, enfim, sempre se falam também, né, que no momento em que a guerra, o Hezbollah já deixou isso claro, né, que no momento em que Israel chegar a um cessar-fogo com o Hamas, que a guerra entre Israel e o Hamas acabar em Gaza, também vai dar uma esfriada também no norte, e a guerra, vamos dizer assim, essa guerra de atrito entre Israel e o Hezbollah também acabaria. Só que essa semana, João, a gente viu as coisas aquecendo novamente, e o Irã, inclusive, avisando para o Hezbollah se preparar para uma guerra mais longa com Israel, até porque o governo americano disse que está um pouco preocupado, que em alguns meses Israel pode estar se preparando para uma guerra no norte também. Pois é, Marquinhos, essa notícia foi vinculada pela CNN hoje, foi uma reportagem que eles fizeram escutando um membro do alto escalão do governo Biden, dizendo que os Estados Unidos estão preocupados com um ataque israelense no Líbano, mais para o fim da primavera, né? E isso coincide, Marquinhos, com informações que eu escutei quando eu circulei pelo país na semana retrasada. Eu também visitei 2 bases militares e os soldados, eles estão falando muito nisso, né? Eu conversei com muitos reservistas, fui basicamente em bases de reservistas, e eles disseram isso, ó, muita gente aqui está sendo liberada, a gente vai ser liberado daqui a pouco e tal, alguns vão ficar aqui, outros não, mas a gente já sabe que em maio todo mundo vai voltar, que o Ministério da Defesa já avisou, o Exército já avisou que em maio a gente vai ser chamado de novo. O argumento é que os soldados da ativa, em maio, vão sair para descansar, e os reservistas que já estão treinados vão poder substituí-los ali no campo. Mas o que se fala a portas fechadas mais ou menos, né? O que, enfim, tá na boca do povo ali, basicamente, é que em maio Israel vai atacar o Hezbollah no Líbano. Eu não sei qual é o peso, quais são as considerações, que eles estão esperando que aconteça até maio. Imagino que até maio eles estejam imaginando que determinadas ações em Gaza já vão ter dado resultado, enfim, que provavelmente estão dando maio como um período para poder fazer um cessar-fogo por mais tempo, mais duradouro, e o que vai possibilitar um ataque ao Hezbollah, uma vez que Israel estaria lutando em uma só frente, né? Isso é o que está se falando aqui, e de repente quando o governo Biden tem a mesma percepção, eu começo a
acreditar que isso pode ser realmente uma realidade. Ainda que, enfim, o que se discute no gabinete de guerra seja supostamente confidencial, a gente sabe que as informações vazam. E quem não quer, por exemplo, que tenha um ataque, vai fazer essa informação chegar em alguém nos Estados Unidos e isso vai acabar chegando no governo americano e do governo americano sai para a imprensa americana, porque a imprensa israelense, como você explicou, pode ser censurada pelo próprio exército, e aí vai chegar na imprensa internacional, a imprensa internacional não tem ninguém que proíba eles divulgarem nada, enfim, e a gente acaba de repente fazendo 1 mais 1 vira 2, e se preocupar, porque a gente não quer essa situação. Qual foi a consideração que a CNN fez? É que o governo israelense está trabalhando com essa possibilidade em cima da mesa, caso não haja uma solução política para a questão. O que é uma solução política? Solução política é, basicamente, um acordo que afaste o Hezbollah do rio Litani para o norte e que alguma força estrangeira ocupe esse espaço entre o Litani e a fronteira. O Hezbollah diz que não vai fazer nenhum acordo político enquanto a guerra em Gaza continuar, enquanto a agressão israelense em Gaza continuar. Essa terminologia, a expressão usada pelo Nasrallah. Há pouco tempo ele disse isso. Então ele pressiona Israel, porque enquanto o Hezbollah estiver lá, os refugiados do norte de Israel não podem voltar, enquanto tiver essa guerra de atrito. Enquanto tiver essa guerra de atrito, Israel gasta muito dinheiro, não só com os refugiados do norte, mas também com investimento militar, com bombardeios aqui e ali, com aviões, etc, etc. E uma guerra gastaria ainda mais, mas por outro lado você afastaria, enfim, teria o objetivo de afastar o Hezbollah dali, de enfraquecer o Hezbollah por um bom tempo. Eu acho que essa é uma... Se você já não vai conseguir terminar com o Hamas por meios militares, o Hezbollah é menos ainda, né? Você vai fazer o quê? Você vai ocupar o Líbano inteiro? Vai destruir o Líbano inteiro, né? Tipo, o Líbano é um país muito maior que a faixa de Gaza. O Hezbollah é muito mais poderoso que o Hamas. Enfim, o Líbano tem apoio da Síria, o Hezbollah tem apoio do Irã. Enfim, não vai acontecer. Então, sei, ainda me falta um pouco de compreensão lógica se Israel realmente vai fazer esse ataque, né? Vai realizar esse ataque. Mas, enfim, as minhas considerações não são as mesmas do governo, né? Ainda não se falou em construir assentamentos no Líbano, mas eu não duvido que isso apareça aí com o passar do tempo. Vai saber qual vai ser a próxima do Ben-Gvir dessa galera. Mas, enfim, isso me preocupa, né? Isso realmente me preocupa porque é outra guerra, e é uma guerra pior do que a atual, não para os palestinos, mas para os libaneses, para os israelenses, né? E talvez para o resto do Oriente Médio. Agora, o acordo feito ali em 2006, o que ele adiantou, basicamente? Né? O Hezbollah saiu do sul do Líbano? Não saiu, né? Todo mundo sabia que o Hezbollah estava lá. A gente teve outros momentos de tensão, não igual agora, né? Mas os capacetes azuis, o que aconteceu com eles quando a guerra estourou? Se mandaram, picaram a mula. Em 2 segundos já não tinha mais capacete azul praticamente ali no sul do Líbano, né? Então, qual seria uma solução política que realmente garantisse aos moradores do norte de Israel que eles iam poder voltar para suas casas tranquilas, porque não vai acontecer com eles o que aconteceu com o pessoal ali no envelope de Gaza? E eu fico pensando, e eu não consigo chegar numa resposta a isso, né? Acho que as pessoas vão acabar voltando para casa, nem todos, alguns com certeza não vão, mas alguns vão a maioria vai acabar voltando quando essa guerra de atrito terminar e tiver qualquer solução que seja, porque, cara, quanto tempo você vai ficar morando em hotéis ou, enfim, como um refugiado na tua vida, né? Agora, enfim, eu não tô vendo muita perspectiva de solução positiva para essa situação. E muita gente diz isso, a guerra com o Hezbollah é questão de tempo, né? Vai ser agora, se daqui a 3 meses, daqui a 5 anos, eu não sei, mas a guerra vai acontecer. Eu gostaria de acreditar que não, mas eu não consigo visualizar uma situação tão diferente, não. Pois é, a situação realmente é bem preocupante no norte. Vamos ver como as coisas vão desencaminhar e torcendo aí para, obviamente, as tensões não escalarem muito mais. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, podcast essa semana com 2 blocos somente, então vamos transferir do nosso terceiro para o nosso segundo bloco, aquele agradecimento aí a todos os nossos ouvintes e ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para os ouvintes que podem e querem fazer isso, a gente tem as nossas plataformas de financiamento coletivo, apoia.se/do lado esquerdo do muro. Vocês encontram lá todas as formas de nos apoiar mensalmente, e também temos a nossa campanha de financiamento coletivo para que a gente possa colocar o nosso site no ar, né, que ele saia do papel e entre aí nas telas, apoia.se/do lado esquerdo site. Todos os links estão na descrição do episódio. Quem puder colaborar aí com o nosso trabalho, tá lá na descrição do episódio. E vamos fazer, então, como já é de costume, nomear, né, nossos ouvintes, amigos aí que estão colaborando com a gente. Vamos lá. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Ângela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Daniel Shore, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora
Blanc, Débora Rosenfeld, Eduardo Feingold, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Archimovich, Giovanna Orso, Glenda Rubenstein, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Lilian Starobinas, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marco Sarauer, Margarida Lacombe, Maria Fison, Muriel Costa, Nicole Magenzo, Noah Vago, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Renato Bejinski, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Seiler, Alex Gruppenmacher, Alan Tabakov, Amir Arones, Asher Kippestock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana Lima, Lúcia Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Mayra Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penariol, Roberto May, Rosa Hansheim, Richard Sirrell, Rubens Kohn, Silvia May, Suzana Saul, Yael Reinstein, Ana Dodelis, Ana Guerrini, Roberto Tonani, Rafaela Lizone, Margarida Cavalcante, Alain Marco. É isso aí, ouvinte. Brigadão aí pelo seu apoio. Estamos aqui também por vocês e todos os que puderem e estiverem a fim de colaborar aí com o nosso trabalho, como eu falei, tá tudo na descrição do episódio. É isso, João. Vamos então passar para a nossa primeira notícia do bloco, porque essa semana a política interna, a política doméstica, a arena doméstica aqui de Israel também foi muito movimentada. Vamos começar falando então sobre a questão do alistamento, porque semana passada comentamos, né, que a Suprema Corte deu aquela pressionada falando, ó, governo, vamos resolver essa questão do alistamento, porque afinal de contas não há uma lei do alistamento aí que é aprovada, que defina a relação, o que fazer em relação aos ultra-ortodoxos, né, que até o momento não servem ao exército, e a gente aí no momento de guerra, essa questão vem sempre, né, ela é aquecida, né, ela vem à tona e fica a flor da pele, e essa semana a gente teve, depois de pressão aí do Supremo para que seja aprovada uma lei do alistamento, a gente teve uma declaração ontem, né, do ministro da Defesa, o Yoav Gallant, que falou que não vai apresentar uma lei, quer dizer, que só vai apresentar uma lei de alistamento caso ela seja aprovada pelo governo de emergência, ou seja, pelo governo que inclui também Benny Gantz, que deixam tanto complicada a vida dos ultra-ortodoxos, já que a grande maioria, né, a base eleitoral do Benny Gantz é uma base eleitoral que apoia que os ultra-ortodoxos sirvam ao exército. E aí, João, quando a gente muito fala da coisa de derrubar o governo, né, que a gente, enfim, como é que vai derrubar o governo? Comentamos, a gente vem falando disso nos últimos episódios, inclusive eu propus as ruas, né, eu falei, quer derrubar o governo, a gente tem que ir pras ruas, se a gente não for pras ruas, a gente não derruba o governo. E agora veio o Gallant, que propõe aí uma lei do alistamento que pode colocar fim a esse governo Netanyahu, caso, né, as coisas, caso eles aprovem uma lei que desagrade aos ultra-ortodoxos. E aí, cara, a política tem dessas coisas, né? Pois é, na verdade, a questão foi a seguinte, deixa eu só fazer uma correção pequena. O governo, ele elaborou uma proposta de lei, né, que foi basicamente apresentada e começou a ser discutida dentro dos órgãos governamentais, né, das reuniões de governo. E essa proposta, ela era uma proposta vergonhosa, porque no momento que você está no meio de uma guerra, vocês estão morrendo, você está isentando legalmente a participação dos ultra-ortodoxos no exército, que desagrada a maioria da população israelense, né? O consenso mainstream da população israelense quer que os ultra-ortodoxos também sirvam o exército. Por que só a gente serve e eles não? Né? E a Suprema Corte, enfim, o governo, vendo que essa lei era complicada, tentou empurrar com a barriga, e aí a Suprema Corte deu uma resposta dizendo que, olha só, enquanto vocês não fizerem a lei, a gente não vai aceitar o adiamento da situação tal qual ela está. Né? Qualquer pessoa sabe que não existe nenhum pretexto legal, nenhum argumento legal para que essa parcela da população não esteja servindo no exército. E aí, enfim, os debates se intensificaram e o governo falou, beleza, então vamos mandar essa lei e dane-se, né? E aí o partido, campo republicano, né, do Benny Gantz, ele se manifestou de maneira contrária a essa proposta, mas o governo não precisa dele para passar essa lei. E aí o Yoav Gallant, ministro da Defesa, fez um pronunciamento público, sem combinar nada com ninguém, nem com Netanyahu, disse o seguinte, a gente entende que a Torá, Pentateuco, né, foi responsável por guardar o povo judeu na diáspora durante muitos anos e até hoje tem esse papel. Mas não existe, essas foram as palavras dele, mas não existe sobrevivência espiritual sem sobrevivência física. E nós entendemos que a luta física no exército é fundamental para todo mundo e parte importante da população é descontente com que só eles façam esse tipo de trabalho. Né? E ele falou, eu não vou apoiar nenhuma lei que não seja uma lei consensual. Eu convido os membros da oposição consensual que seja aceito pela maioria da população e o meu ministério não vai enviar para aprovação nenhuma lei que não seja consensual. Com isso, o Gallant, ele criou um problema gigantesco para o
Netanyahu, porque a lei não pode sair do governo, porque ela tem que passar pelo Ministério da Defesa. Ela pode ser uma lei privada, como se diz aqui em Israel, né? Uma lei que um deputado manda sozinho, para ser aprovada. Só que essas leis elas não entram na ordem de prioridades, e é uma complicação, e elas têm restrições, e se elas não passam, elas têm que esperar muito tempo para que elas voltem a serem debatidas. E ele também deixou claro que ele não é um membro, não é mais um dos 64 membros da base do governo. Ele é um membro independente. Só que ele também é o ministro da Defesa de Israel no meio de uma guerra. E ele não pode ser demitido. Netanyahu não pode demitir o Gallant. E ele criou um problema gigantesco agora, né, para o Netanyahu, porque ele está complicando uma questão super sensível para o Netanyahu. Ele está mostrando que ele já mudou de lado, ou não sei se ele mudou de lado, não sei, mas ele é independente, ele faz o que ele quiser, e ninguém pode controlar ele, basicamente. Então, o que ele viu foi o seguinte: o Ben-Gvir pressiona de um lado e faz o que ele bem entender, então eu vou pressionar do meu lado também, e eu vou fazer o que eu bem entender. E vamos ver qual sucesso eu vou ter. Né? E ele realmente complicou a vida do Netanyahu. E aí, vendo isso, essa complicação que o Gallant criou para o governo, acabou de sair a informação do Canal 12 que do jornalista Amit Segal, que é um jornalista bem ligado ao Netanyahu, que diz o seguinte: o Benny Gantz se reuniu com o Aryeh Deri, líder do partido ultra-ortodoxo Shas, e propôs para o Deri o seguinte: eu passo a lei do alistamento que agrade vocês, seja razoavelmente consensual, e vocês me garantem que no final de 2024 vocês vão apoiar a dissolução da Knesset. É só isso. Eu prometo, eu fico no governo até o fim de 2024. E no fim do ano, a gente dissolve a Knesset. Mas eu faço aprovar a tua lei. Segundo o Amit Segal, o Deri recusou essa proposta. Ele disse: não, a gente está com o Likud, a gente não vai quebrar o governo, a gente está com o Netanyahu. Mas o Amit Segal também colocou que muitos parlamentares árabes, ou seja, uma proporção bastante razoável dos parlamentares ultra-ortodoxos, não árabes, nada a ver com árabes, parte relevante dos parlamentares ultra-ortodoxos estariam dispostos a aceitar essa proposta agora, porque eles querem que essa lei seja aprovada mais que qualquer outra coisa. Eles não se importam de parar na oposição, se esse for o preço que eles têm que pagar, e eles, enfim, estariam dispostos a isso. Então, a questão é a seguinte: o Gallant acabou que ele deu pro Gantz um prêmio. O governo vai cair por causa disso? Hoje não. Na semana que vem também não. Mas essa é uma questão muito complicada, porque se de repente a Suprema Corte obrigar o governo a começar a convocar os ultra-ortodoxos, você vai ter uma crise. E quando você tem uma crise e você tem a real possibilidade dos ultra-ortodoxos romperem com o governo, você vai ver o Ben-Gvir também se mexendo para romper com o governo. E você vai ver outros grupos também se mexendo para romper com o governo. Porque ninguém vai querer ser o que não rompe, né? Você vai para as eleições, você quer ser você o que rompe, para você poder dizer: eu não compactuei com isso. E se você naufraga junto do governo para as eleições, você vai dizer o quê? Você ficou até o final com o governo. Tipo, como assim você discordou dele? E daí que você votou contra? Você ficou até o final com eles, né? Enfim, e aí complica a narrativa, complica o discurso eleitoral. Então, realmente é uma situação que faz com que o governo balance. Eu não sou muito otimista de que eu acho que essa situação vai explodir daqui a 2 semanas. Não vai. Eu acho que vai demorar um pouco mais. Mas é mais um problema. Um governo impopular, ele sofre de vários problemas. Uma coalizão, um governo impopular, ele acaba tendo uma coalizão enfraquecida. Mesmo numa situação na qual o Guidon Saar, que hoje é ministro sem pasta, que vale lembrar, o Guidon Saar, ele é um ex-membro do Likud, que levou vários parlamentares do Likud e de outros partidos da direita para formar um partido paralelo chamado Nova Esperança. O partido ele fracassou nas eleições, teve só 6 cadeiras, e aí ele se juntou com o Benny Gantz para concorrer nas eleições seguintes. Os dois juntos tiveram 12 cadeiras, o Guidon Saar era o número 2 do partido, inclusive, e ele é brigado com o Netanyahu, foi boicotado pelo Netanyahu, foi pisoteado pelo Netanyahu, e ele deu uma declaração agora, essa semana, dizendo que ele não descarta a possibilidade de seguir num governo comandado pelo Netanyahu até o fim, né? Mesmo numa situação de não guerra. O Guidon Saar, esperto como ele visualiza a possibilidade de talvez voltar para o Likud, né? De herdar o cargo que hoje é do Netanyahu. É óbvio que ele vai cobrar um preço muito caro para ficar no governo, né? E é um preço que a gente não sabe se o Netanyahu está disposto a dar. Mas quando ele diz isso, ele está acenando para o público da direita, ele está acenando para os parlamentares do Likud: olha só, eu estou no jogo, não me descartem não. E ele está criando uma dificuldade para o Benny Gantz, porque aí o Benny Gantz falou o seguinte: bom, quando eu quiser sair desse governo, não vai adiantar nada, porque não adianta nem que eu e o Ben-Gvir saiamos. O Guidon Saar dá para o Netanyahu a maioria. Então a gente precisa que mais gente saia, né? E é uma estabilidade que permite o Netanyahu se manter ali. Enfim, ainda não deixa de ser uma estabilidade complicada, porque um governo impopular não mantém estabilidade por muito tempo. Mas enfim, pode ser. O governo impopular também pode recuperar parte dessa popularidade, embora acho difícil, né? O governo Olmert, ele tinha só 25% de popularidade quando acabou de terminar a Guerra do Líbano, né? Menos de um ano do momento que ele foi eleito, e um ano e pouco depois ele já estava com mais de 30%, né? Com mais de 33%, mais de um terço de popularidade. As coisas mudam. Ele nunca recuperou a popularidade com a qual ele foi eleito, mas as coisas mudam, né? Elas podem melhorar. No momento atual é difícil, mas vai saber. Lembrando
também que o Guidon Sar, ele sai do Likud depois de perder umas primárias pro Netanyahu, né? Ele tentou a sorte dele contra o Netanyahu, tomou uma lavada, acho que foi 70-30, né? Um Mas ele negócio ainda assim. ficou. Mas ele ainda ficou um tempo e ele era o número 4 do partido e o Netanyahu não deu para ele um Não ministério. deu. Ah, pois é, foi isso. E ele Netanyahu não ficou deu isso. durante 1 ou 2 anos ali. Vai ser mais um que vai tomar aquele pedalada do Netanyahu, né? Vai tentar fazer uma jogada com o Netanyahu, igual o Benny Gantz fez há um tempo atrás e, enfim, acabou entrando pelo buraco. Vai ser mais um, mas não é, tipo, a linha política dele, do Guidon Sar, é uma linha bem mais à direita, muito mais licudo do que o Benny Gantz, né? Ele defende assentamento, enfim, ele tem uma política muito mais contra a criação do Estado palestino. Então, acho que hoje ele tá com o Benny Gantz, é muito pragmatismo mesmo ele sabia que se ele não tivesse com o Benny Gantz, ele possivelmente ia ser engolido pelo Benny Gantz, pelo partido dele, talvez por um outro setor ali, pelo resto do Likud, e podia não passar a cláusula de barreiras. Então acho que foi uma junção pragmática, e agora o Benny Gantz tem esse problema aí com ele também. Inclusive a gente comentou disso em outros episódios, né? Justamente de toda as pesquisas saem, né? As pesquisas eleitorais saem, mas a gente tem uma volatilidade muito grande do que é o sistema eleitoral hoje, né? Porque a gente, enfim, tá no meio da guerra e não sabe justamente como isso vai acontecer. A gente aventou essa possibilidade do Guidon Sar sair do partido do Benny Gantz e correr sozinho. E aí a gente já tô levantando a bola pra mim mesmo, né, cara? Já emendar na nossa próxima notícia pra gente falar de 2 outros casos aí, no caso, de 2 outros deputados, ex-deputados políticos, né, que, enfim, estão voltando também à cena política, no caso agora, mais a centro-esquerda sionista. Um deles é o Yair Golan, né, que ele já havia sido candidato ele, pelo partido Meretz, né, nas últimas eleições, quando o Meretz não passou a cláusula de barreiras, e ele, enfim, ele virou um herói aí no início da guerra, porque assim que a guerra estourou no dia 7 de outubro, ele saiu de casa e salvou, foi para a região de Gaza, do envelope de Gaza ali, salvou pessoas, né, ele é um general aposentado, ele quase foi chefe do Estado-Maior, enfim, ele tomou tomou as mídias e virou uma pessoa bem, teve um espaço muito grande, né, depois de ter, na época que ele foi quase chefe do Estado-Maior, ele fez uma declaração, né, muito, muito polêmica, falando sobre elementos fascistas na sociedade israelense e tudo mais, e isso foi para ele, né, em termos de carreira militar, muito ruim, e agora quando ele vem, né, na carreira política, isso também teve um efeito muito grande, mas depois do 7 de outubro, ele ocupou um espaço, né, como um herói nacional por conta do que ele fez, e agora ele informou essa semana, muito se aventou aí se ele ia sair candidato, partido novo, partido velho, o que ele faria e tudo mais, e essa semana ele informou que vai se candidatar à liderança do Partido Trabalhista, né, o Partido Avodá, e o outro também que anunciou aí que vai criar um novo partido é o Nitzan Horowitz, que foi ministro da Saúde, ele era do Meretz, né, foi ministro da Saúde durante o governo o governo de oposição, né, nesse ano aí que o Netanyahu ficou fora, do Naftali Bennett, o governo do Naftali Bennett, o Nitzan Horowitz foi ministro da Saúde, e agora ele informou que vai criar um novo partido, independente de que ele vai estar junto com o Lapid e o Gantz, ou seja, eu não sei, ele não sabe o que vai propor, ele sabe que ele quer estar junto com o Lapid e com o Gantz. E aí, o que a gente pode esperar dessa esquerda, desse renascimento, desse ressurgimento, vamos dizer assim, da esquerda sionista? O Nitzan Horowitz, o que a gente pode esperar é que ele desista antes de concorrer ou não passe a cláusula de barreira. Basicamente é isso. Ele não tem popularidade nem para ficar entre os primeiros nas primárias do Meretz, quanto mais para tocar um partido que alcance ultrapassar a cláusula de barreira. Isso não vai acontecer. Quanto ao Yair Golan, eu acho que ele tomou uma decisão acertada, se é que ele realmente tomou essa decisão, né? Porque é o que aparentemente vai acontecer. Acertada do ponto de vista eleitoral, eu digo. Por que eu digo isso? Porque, inevitavelmente, vai haver uma junção entre o Meretz e o Partido Trabalhista. E quando houver essa junção, se o Yair Golan criar o próprio partido dele, ele vai perder a prioridade enfim, ele vai perder o seu bom posicionamento nas pesquisas, porque ele vai ter que concorrer com essa junção. As pesquisas vão começar a apresentar 2 possibilidades. Hoje elas apresentam uma só, né? Na verdade, elas apresentam 2, que é o seguinte: uma com o Yair Golan e outra sem o Yair Golan. Ou seja, Partido Trabalhista e Meretz separado sem o Yair Golan, e outra Yair Golan centralizando toda a esquerda. Se ele abre o seu próprio partido e o Partido Trabalhista se junta com o Meretz, a gente vai ter uma disputa
nas pesquisas para ver quem é mais forte, se é ele ou se é a junção do Partido Trabalhista com o Meretz. E as primeiras pesquisas vão ser as que vão definir o que vai acontecer no final, porque o partido que não ultrapassar primeiro a cláusula de barreira, ele vai ser, pelo que o aparecer mais forte no primeiro também vai tirar uma grande vantagem para a pesquisa seguinte. E o primeiro que não aparecer ultrapassando a cláusula de barreira vai automaticamente perder mais votos, porque aí as pessoas falam, bom, eu ia votar nesse, mas não ultrapassa a cláusula de barreira, eu vou votar no outro. E, enfim, então é um jogo muito arriscado. Qual era a vantagem dele criar o próprio partido? Ele não fica preso à burocracia interna do Partido Trabalhista e do Meretz, nem ao nome com o peso todo que esses partidos têm, que hoje em dia, lamentavelmente, não é um nome que atrai os eleitores, nenhum dos dois, né? Então ele não queria isso. Mas ele entende, enfim, a burocracia interna que também é responsável por derrubar líderes, especialmente no Partido Trabalhista, né? Que um come o outro, enfim, vem por trás e devora o outro o tempo inteiro, né? Nos últimos 15 anos, talvez 20 anos, desde o assassinato do Rabin, praticamente. Então ele não queria ficar preso a isso, ele também queria poder escolher as pessoas que iriam com ele queria poder escolher a pauta do partido, ele queria ter, enfim, mais autoridade, ele queria ser o manda-chuva. E ser líder de um partido de organização interna democrática, com muitos filiados, enfim, ele te limita. Né? Por exemplo, o Yair Lapid, o Avigdor Lieberman, essas pessoas fazem o que querem com seus partidos. Né? No Partido Trabalhista, no Meretz, é um pouco diferente isso. Né? Você acaba tendo que atender as demandas da base, você tem uma estrutura interna, você tem, enfim, uma série de situações. E você pensa, mas isso aí acabou, o Meretz não passar a cláusula de barreira. Não, o Meretz não acabou, não. A gente vai falar sobre isso nas eleições municipais. O Meretz aumentou o número de vereadores nessas eleições. Eles mais ou menos reviveram, né? E isso sem o financiamento público que os partidos que estão na Knesset têm para campanha. O Meretz não tem financiamento público e mesmo assim conseguiu aumentar o seu número de vereadores ao redor do país. Né? Mas ouvintes de esquerda, não se animem, que teve gente que foi melhor que o Meretz nessas eleições. Mas enfim, então, para mim ele tem uma decisão acertada do ponto de vista eleitoral, porque no momento que ele lidera, ele ganharia as primárias do Partido Trabalhista, e entre nós é muito pouco provável que ele perca, ele tem o Partido Trabalhista na sua mão, ele vai dizer pro Meretz o seguinte: agora, ou vocês vêm com a gente, ou vocês vão embora. Ou eu engulo vocês, ou vocês não passam a cláusula de barreira, porque não tem espaço para nós dois aqui. E o Meretz vai ter que ir. Então, hoje o Meretz está na frente do Partido Trabalhista nas pesquisas, mas no momento que o Yair Golan vence as primárias do Partido Trabalhista, e o Partido Trabalhista vai ultrapassar a cláusula de barreira e possivelmente às custas de votos do Meretz. E o Meretz quer se juntar com o Partido Trabalhista, não tem o que fazer, eles querem concorrer junto. Então, para mim, foi uma decisão acertada. Se ele outra vez tenta ser o líder do Meretz, primeiro que a gente não sabe se ele ia ganhar, porque o Meretz é cheio das picuinhas internas ali. Tem menos filiados e tem muita panelinha. Então, eleitoralmente, ele fez bem. Se eu fosse apostar agora, eu daria para ele 7 cadeiras, né, para o Partido Trabalhista e para o Meretz junto, que é pouco, bem pouco para a esquerda sionista, mas é mais do que eles têm agora. Agora eles têm 4. Eu daria para ele 7. Mas o Yair Golan já apareceu com 9, 10 aí nas pesquisas, então vai saber qual vai ser o contexto das eleições daqui a sei lá quanto tempo, quando forem as eleições. Né? Enfim, é previsível que isso fosse acontecer. Ele nunca negou que ele ia estar nessas eleições, ele sempre deixou isso muito claro, e agora ele, pelo jeito, escolheu onde ele quer estar. Né? Enfim, e cabe a ele agora tomar as atitudes políticas corretas, porque o Yair Golan, ele tem coisas interessantes, ele tem coisas péssimas, ele tem um defeito muito grande, que é fazer escolhas políticas equivocadas. Ele precisa de um bom conselheiro, de um bom assessor estratégico, porque ele tem praticamente, ele tem uma tendência a tomar decisões políticas equivocadas. E políticas, eu digo, do ponto de vista eleitoral, não do ponto de vista ideológico. Do ponto de vista ideológico, aí, todo mundo toma decisões equivocadas, né? Todo mundo erra, e em Israel principalmente. Mas do ponto de vista eleitoral, ele age muito errado, muitas vezes. Eu acho que o interessante de toda essa entrada dele no Partido Trabalhista é justamente o que você comentou sobre a burocracia, né? Porque ele no Meretz, que você falou que no Partido Trabalhista enfim, tenta destruir o outro o tempo todo, né? Isso é desde que o Rabin morreu, e no Meretz ele sofreu muito isso também, né? Muito boicote, a estrutura do Meretz, a parcela do Meretz que era contra ele, conseguiu fazer um esforço, uma força grande, e eu vi isso que, tipo, acabou prejudicando muito a candidatura dele. Agora ele entra no Partido Trabalhista, o que também tem uma estrutura, né? E a questão é que esses partidos acabam tendo uma estrutura viciada muitas vezes, e ele, como uma pessoa de fora, ele tem, que, enfim, ele
não é um militante orgânico do partido, não cresceu no partido, não nasceu no partido, não cresceu no partido, né? Então ele é uma pessoa de fora que entra para usar a estrutura do partido. É um partido que tem, né, toda a sua burocracia, toda, enfim, a sua forma de funcionamento, e o que gera uma dificuldade muito grande para ele, acaba engessando, né? Então, realmente vamos ver como é que isso vai ser. Mas, enfim, são as movimentações, iniciando as movimentações, a gente nem sabe quando vai ter eleição e tudo pode mudar, né, daqui para frente. Bom, é isso, João, já que a gente tá falando de eleição, vamos falar das eleições que aconteceram. É isso aí, aconteceram eleições essa semana, na verdade, na terça-feira, o país saiu para votar aí pelas suas prefeituras e conselhos regionais. João fez um fio super explicativo no Twitter, explicando aí como funciona as eleições aqui, tanto, enfim, principalmente na questão dos conselhos regionais, né? A prefeitura é mais fácil de entender, mas o conselho regional, como funciona, porque acaba servindo, né? Acaba englobando aí diversas comunidades agrícolas ou pequenos vilarejos, enfim. A gente teve essas eleições essa semana em que a gente, no meio da guerra, uma confusão muito grande, e umas eleições já haviam sido postergadas aí 2 vezes. E aí, João, o que a gente pode tirar dessa eleição muito louca, em que a gente viu grupos se fortalecendo e deixando a gente também meio preocupado? As eleições municipais aconteceram com um percentual eleitoral muito baixo, de 49% comparado aos 56% das últimas eleições. É muito essa diferença de 7%. A explicação desse percentual baixo ela é uma só, né? A guerra. Basicamente tem muita gente no exército, tem muita gente que está com outra cabeça. As eleições municipais elas cuidam muito pouco da situação do conflito e obviamente que muita gente deixou de votar, muita gente deixou de se preocupar por causa disso. Eu não fui votar porque onde eu moro não tem eleições, nem para lista, porque não tem lista, nem para o prefeito do Conselho Regional, porque era um candidato só. Então, onde Marquinhos mora era um candidato só para prefeito, mas tinha votação para as listas, né? Dos vereadores. Então, você tinha em quem votar. E o mais interessante é que, assim, até a eleição de agora, você tinha as listas, só tinha, de todas as listas, né, como se fossem partidos, só tinha um partido que era oposição ao prefeito, que é o prefeito da cidade há mais de 15 anos. Tinha um partido que fazia oposição, o resto todo mundo com ele. E foi candidato único, né, o cara. Pois enfim, e a oposição nem lançou um candidato, porque você jogar recursos no lixo, né? Exatamente. Você desperdiçar recursos. Exatamente. É melhor você usar todos os recursos para a lista dos vereadores, porque pelo menos alguma coisa você pode tirar disso. E os vereadores vão se construindo pro dia depois que esse cara resolver sair, largar a política, porque tá todo mundo querendo. É igual em Tel Aviv também, né? Basicamente o que acontece. E Tel Aviv é um caso especial de que vereadores de Tel Aviv, em muitos casos, se transformam depois em parlamentares da Knesset. Isso aconteceu com muita gente, né? Com a Tamar Zandberg do Meretz isso aconteceu, com o Ofir Akunis do Likud isso aconteceu. Enfim, parlamentares da Knesset. A prefeitura de Tel Aviv é uma fábrica de parlamentares da Knesset. Outras prefeituras não têm tanto êxito quanto a de Tel Aviv, né? Falando dos vereadores. Prefeitos menos ainda. Eu me lembro de poucos prefeitos que assumiram cargos de deputados aqui em Israel. Um deles foi primeiro-ministro, Ehud Olmert, né? E o Nir Barkat, que agora está no Likud, também quer ser. Os dois foram prefeitos de Jerusalém. Eu comentei essa semana passada que Tel Aviv é um caso muito engraçado, porque o prefeito de Tel Aviv quis entrar para a Knesset e o partido dele não passava a cláusula de barreira nas pesquisas. O Ron Huldai, que é prefeito há 25 anos e ganhou de novo a eleição e vai chegar a 30, né? Por outro lado, 3 parlamentares tentaram ser prefeitos de Tel Aviv e os 3 perderam para ele. Então o Dov Hanin, o Nitzan Horowitz e agora a Orna Barbivai. Os 3 perderam, ou seja, ele é uma potência absurda em Tel Aviv e é insignificante no cenário nacional, né? Não é relevante. Eu até achei que em um determinado momento ele podia ser uma alternativa interessante porque ele é o único caso de sucesso da esquerda israelense nos últimos muitos anos, né? Alguém que governa da esquerda israelense em algum setor importante, né? Mas, enfim, não deu. As pessoas não quiseram saber, né? Enfim, em Tel Aviv ele ganhou de novo. Em Tel Aviv, a lista proposta pelo Ben-Gvir junto do Likud, ela alcançou somente um vereador, né? O Meretz, por exemplo, a gente ainda falta contar os votos dos soldados, foi a terceira força, teve entre 6 e 7, talvez chegue a 7, por enquanto tem 6. Né? O segundo lugar foi a lista do Yair Lapid, do Yesh Atid, e porque a candidata Orna Barbivai, que competiu com o Huldai, é do Yesh Atid, né? Então o Yesh Atid cresceu na prefeitura de Tel Aviv. E o primeiro lugar foi a lista do próprio Ron Huldai, né? A lista de vereadores do bloco dele, que não era de nenhum partido político, mas ele tinha o apoio de alguns partidos, por exemplo, do Partido Trabalhista, a qual ele sempre foi filiado. Então em Tel Aviv, a lista, 80% da lista de Tel Aviv, ela está entre o centro liberal e a esquerda. Né? Jerusalém, não. Jerusalém foi o contrário. Jerusalém, o prefeito, que já todo mundo sabia que ia ganhar, é um sujeito, enfim, religioso, não ultra-ortodoxo, mas ligado aos ultra-ortodoxos, teve mais de 80% dos votos. O segundo lugar era um cara que desafiava ele da perspectiva liberal
tradicional secular. Em Jerusalém, os ultra-ortodoxos eles conquistaram a maioria dos assentos na Câmara Municipal. E o Meretz também fez bancada ali, se não me engano, tem 1 ou 2 representantes, né? Que é normal. O Meretz tem uma mínima força ali em Jerusalém. Por exemplo, o Partido Trabalhista não fez, né? Que também costuma ter uma mínima força em Jerusalém, mas parece que eles preferiram concorrer em conjunto com outros grupos, enfim. Mas essa vitória do ortodoxo em Jerusalém mostrou também que, apesar do percentual de votação ter diminuído, eles votaram. E eles venceram as eleições para o Conselho Municipal de vários lugares, como, por exemplo, em Tibérias, em Ashdod, que são cidades que não têm maioria ultra-ortodoxa, mas eles entraram com muita força, especialmente através do Shas, nessas duas. E eles venceram as eleições em outras cidades que não eram óbvio que eles iam vencer, como, por exemplo, Sfat, né, Safed, e agora me fugiu da cabeça a outra cidade onde eles também foram bem. Em Beit Shemesh, que é uma cidade muito disputada pela população ultra-ortodoxa e o resto, né? No caso, a população ortodoxa, secular, tradicionalista, todo mundo junto se une para evitar enfim, um processo de radicalização religiosa da cidade. A atual prefeita, que é ortodoxa, não é ultra-ortodoxa, não confundam, até porque se ela fosse ortodoxa ela nem seria candidata, porque eles não candidatam mulheres. Ela ficou em segundo lugar, mas vai ter segundo turno. O problema é que o terceiro lugar também é ultra-ortodoxo. Então, a gente não sabe em quem os eleitores vão votar. Mas, enfim, isso mostra o crescimento demográfico dos ultra-ortodoxos, isso mostra que eles vão votar mais que a média, que já acontece normalmente, e num contexto de guerra mais ainda. Então, eles saíram muito bem nessas eleições, né? Aconteceram uns casos curiosos dessas eleições, que eu acho legal falar, né? O prefeito mais antigo no cargo era o prefeito de Holon, uma cidade que está ao sudeste de Tel Aviv, colada em Tel Aviv, faz fronteira. Uma cidade grande, para os padrões israelenses, com mais de 200 mil habitantes. Ele era um cara que não é casado, não tem filhos, não tem televisão em casa e não tem computador no escritório. Ele diz: olha, minha vida é essa, eu vou trabalhar e volto para casa e no dia seguinte vou trabalhar de novo e a única coisa que eu sei fazer, eu vivo para isso há muito tempo, eu não sei o que vai acontecer se um dia eu perder as eleições. Se eu perder as eleições, porque eu vivo assim há 30 anos e é a única coisa que eu sei fazer. E imagina, o cara chega em casa, não tem nem televisão, o que ele faz, né? Enfim. Vai procurar um casamento agora. Com 80 anos, né? E ele ficou em terceiro lugar nas eleições, né? E, enfim, isso foi uma derrota. Enfim, o cara, não dá para dizer que ele fracassou, porque o cara teve 30 anos na prefeitura. Ele, enfim, teve bastante tempo, né? Não dá, enfim, pena dele exatamente por esse caso, não tenho, mas é um caso, enfim, que mostra o interesse na renovação da população ali por alguma outra coisa. E também, ele era um caso muito anacrônico, porque Holon é uma cidade cujo eleitorado ele é majoritariamente da direita, né? É tradicional. Talvez já não tenha sido assim no passado, mas hoje em dia é. E ele é um cara do Partido Trabalhista, né? E estava ali, continuava ali, reinando na cidade como se as mudanças não tivessem acontecido ali. E um dia a população olhou e falou assim: peraí, tem um elefante aqui na sala. Tipo, então não era tirar esse elefante da sala aqui, né? Enfim, ele foi substituído por um cara ligado ao Likud, né? Ali em Holon, que foi uma vitória do Likud nesse caso. Enfim, que foi até surpreendente. Em Haifa, aconteceu o contrário. O cara estava há 30 anos em Haifa no poder, o prefeito, e o Raviona, ele perdeu as últimas eleições, e ele retornou agora, e a candidata que derrotou ele, ela foi em quarto lugar. Na verdade, ele não ganhou, perdão. Ele foi pro segundo turno com a maior votação. Provavelmente ele vai ganhar. Quando ele foi derrotado, foi uma grande surpresa, mas aí ele foi lá e detonou as eleições agora. Em alguns lugares, como Modi'in, né, onde Marquinhos mora, como Beersheva, a gente teve candidaturas únicas, que os prefeitos são muito populares e, enfim, fizeram transformações importantes nas cidades, especialmente Modi'in, não dá pra dizer exatamente que Modi'in é uma cidade nova, mas Beersheva, sim. O Danilovich, que é o prefeito que assumiu muito jovem, Beersheva, já está lá há mais de 15 anos. Enfim, acabaram atingindo um status muito populares e tão confortáveis ali. Não quiseram ir para o meio político nacional. O caso do Haim Bibas, do prefeito de Modi'in, é muito claro que ele tem planos de assumir cargos nacionais no futuro. Ele pertence ao Likud, mas ele entende que, enquanto o Netanyahu estiver lá, ele não pode fazer essa passagem, porque o Netanyahu vai começar a implodir a carreira política dele, porque o Netanyahu não quer concorrência. E ele sabe dos planos do Bibas. Então ele está na dele, né? E ele desafia o Netanyahu na esfera municipal, onde o Netanyahu não pode fazer nada. Ele vai fazer o quê? Ele não consegue derrubar o cara da prefeitura de Modi'in. Ninguém consegue, a gente está vendo agora. Ele vai ficar ali até quando ele quiser, praticamente, né? A menos que ele faça muita besteira ou que apareça alguém muito importante ali. Enfim. E teve aqui ali um outro caso de parlamentares, ex-parlamentares que concorreram às eleições municipais. O Oren Hazan, que é um ex-parlamentar do Likud, ele foi para o segundo turno agora na prefeitura de Ariel, que é uma cidade, um assentamento-cidade, né? Que fica na Cisjordânia. Ele resolveu se candidatar lá e foi para o segundo turno. Enfim, a gente teve aí vários casos, enfim, que valeriam a pena comentar, mas são muitos acontecimentos, né? São muitas prefeituras e acho que os ouvintes não desconhecem a realidade da maioria delas e não daria para a gente
aqui ficar falando tanto. Só vou chamar atenção para uma coisa a mais e fazer uma correção minha, na verdade um acréscimo. Chamar atenção para que o Conselho Local de Mitzpe-Ramon fica no meio do deserto do Negev, né? É um lugar turístico e pouco povoado. Tem um prefeito do partido Noam. Noam é um partido ultra-ortodoxo e ultranacionalista, perdão, um partido ortodoxo ultranacionalista, mais à direita talvez que o partido do Ben-Gvir, que é um partido declaradamente homofóbico. Obviamente que eles não dizem eu sou homofóbico, mas eles dizem que são contra a homossexualidade. Inclusive eles usam os termos pejorativos para se referir aos homossexuais. É um povoado de 5 mil habitantes, mas impressionou o Noam ter ganhado alguma prefeitura, né? Foi uma coisa que me deixou um pouco assustado. E uma correçãozinha pequena ao que eu disse. Perdão, uma outra informação. A cidade de Nazaré tem um prefeito que há pouco tempo atrás se aproximou muito do Netanyahu e ele derrotou o prefeito do Partido Comunista dessa vez, né? Já tinha derrotado a outra vez. O Partido Comunista sempre foi muito forte em Nazaré, que é uma cidade árabe, e ele, enfim, Nazaré, que é a maior cidade árabe de Israel, elegeu um prefeito árabe que é um aliado político do Netanyahu. Reelegeu, no caso. Né? O que é muito atípico. A maioria das outras cidades árabes elegeram, obviamente, parlamentares ligados enfim, aos partidos árabes. E uma correção, o Huldaí não venceu só 3 parlamentares, ele venceu 4. O Ofir Akunis, do Likud, também tentou ser prefeito de Tel Aviv. Né? Então foram 4 vezes que ele derrotou parlamentares nas eleições municipais de Tel Aviv. Então, enfim, para mostrar, isso mostra bastante a força interna dele. Bom, só já que você tocou aí na questão de Modi'in, eu acho que tanto Modi'in quanto Tel Aviv, quanto Holon, né, que você falou que o prefeito ficou ali 30 anos no cargo, e o cara de Haifa também, isso mostra a bizarrice que é a política municipal israelense, né? É muito bizarro você ter um cara no governo municipal por 30 anos, ou na cidade aqui em Modi'in por 16 anos, o cara já tá, e vai ficar, e como você falou, ele é exatamente isso, né? Ele é chefe do conselho de prefeitos, né? Do Shilton HaMekomi, ele é o líder aí do conselho de prefeitos, ele tem um papel nacional importante, só que ele é do Likud, ele não vai bater de frente com o Netanyahu, ele não vai fazer igual o Gideon Sa'ar, né? Ele sabe o que ele tem que fazer, ele tá construindo, né, a candidatura dele, e os outros candidatos aqui na cidade ficam na mesma, assim, ninguém se candidata à prefeitura, e o que é uma parada muito bizarra, né? Porque mostra assim, no momento que ninguém se candidata contra o cara, só mostra que as pessoas sabem que tudo funciona pro maluco, né? E é assim realmente. A prefeitura funciona, ele sabe como manipular a burocracia municipal para que ele continue, né? Sendo um cara bem visto. E assim, Modi'in, como você falou, é uma cidade nova, uma cidade que tem uns 30 anos, talvez um pouquinho mais, mas é uma cidade nova, uma cidade planejada, então, e assim, como eu comentei disso em alguns episódios, né? A cidade é construída em blocos, né? Bairros de uma vez só. Então, quando o cara constrói um bairro, ele já constrói o bairro com casas, com parques, com colégios, com creches, com centro comunitário e com um centro comercial pequenininho, né? Para que aquelas pessoas daquele bairro possam ali fazer suas compras. Então, toda a cidade, ela funciona desse mesmo, todos os bairros funcionam dessa mesma forma. Então, é uma cidade que é muito fácil, é uma cidade que você não tem você não tem pobres em Modi'in, né? Você tem classe média e classe média alta. Então, é uma cidade com poucos problemas sociais, vamos dizer assim. Então, é uma cidade neoliberal, como chama? Periférica americana, sacou? Aquelas periferias americanas. Eu até usei isso, né, no último episódio, falando da série Weeds, né? É mais ou menos isso, sabe? Então, não tem o que as pessoas... E o que é muito claro, né, que na eleição municipal, as pessoas não pensam numa política mais ampla, né? No que a cidade está precisando, em transformações na cidade, um projeto diferente de cidade. Pelo menos aqui em Modi'in é esse projeto pequeno burguês em que as pessoas acordam. É uma cidade que não tem trabalho. Modi'in é uma cidade que tem muito pouco trabalho. As pessoas acordam, levam seus filhos nas creches e nos colégios e saem da cidade. Vão para Tel Aviv, vão para Jerusalém, vão para o centro do país, porque não tem trabalho em Modi'in. Só para vocês terem uma ideia, a cidade tem 30 anos, o centro da cidade foi construído há 3 anos atrás, com prédios comerciais, com escritórios, até então não tinha. Então, assim, é uma cidade dormitório. Então, assim, como é que esse cara vai cair? Não vai cair, ele mantém essa cidade nesse clima aí de periferia americana, pequeno burguesa, em que as pessoas acordam
acordam, deixam seus filhos nas creches, vão pro trabalho, voltam, aí tem atividade para as crianças, e aí tem o mercado do lado de casa, enfim, é uma cidade muito estranha, e isso fortalece, né, esse tipo de política, de o cara se mantém no poder aí há 15 anos, e o outro em Tel Aviv, e o outro em Holon, que é muito louco, né, pensar nisso. Que democracia é essa que as pessoas, elas se acham no direito de sentar no trono e não sai de jeito nenhum, não larga nem a pau. E só uns dados também sobre a eleição de Jerusalém, né, porque 40% da população de Jerusalém, isso é importante dizer, né, 40% da população de Jerusalém são árabes, né, a população árabe de Jerusalém que vive em Jerusalém Oriental não são cidadãos de Israel, ou seja, eles não têm direito a voto no parlamento israelense. Quando a gente tem eleições para primeiro-ministro, eles não votam, mas eles têm direito a voto na prefeitura de Jerusalém. Eles são cidadãos, vamos falar assim, eles são residentes de Jerusalém. Eles não são cidadãos de Israel. E eles não têm uma cultura de voto, né? É uma das formas que os palestinos resistem à ocupação israelense, não reconhecendo, né, a autoridade israelense sobre a prefeitura da cidade, né? A prefeitura unificada, vamos dizer assim, depois de 67, né? Quando Israel ocupa e anexa Jerusalém Oriental ao seu território. Então, os 40% de árabes de Jerusalém, eles não têm nenhuma representação no conselho da cidade, né? Porque, enfim, eles não votam. Os ultra-ortodoxos, que correspondem a 30% da cidade, eles ficaram com 52% das cadeiras. Os ortodoxos, né, nacionais, né, nacionalistas, eles tiveram 5% das cadeiras. Não, eles são 5% da sociedade em Israel, de Jerusalém, né, da população de Jerusalém, e tiveram 10% da representatividade. E o pessoal, como é que chama? Os Hilonim, os seculares com os religiosos light, vamos dizer assim, né, o pessoal mais liberal, enfim, que leva a religião de uma forma diferente, não ortodoxos, eles são 25% da população de Jerusalém e tiveram 38% das indicações, né? Ou seja, a gente vê aí que toda a galera todo mundo tem o aumento, né, obviamente em função da população que vai votar também, mas eles têm o aumento, essa relação em função de a gente não ter nenhuma representatividade de palestinos, né? São 40% da cidade, 0 deputados, 0 democracia, né? Como é que a gente pode dizer que é uma eleição democrática? É um tanto quanto difícil. E o mais interessante, né, que os ultra-ortodoxos, né, que, enfim, não querem servir ao exército, vão lá e conseguem ter 50%, 52%, né, da cadeira, da representatividade na prefeitura de Jerusalém. Podia ser uma coisa assim, você não quer servir ao exército, você não tem direito a voto. Talvez pudesse ser uma democracia interessante para esses ultra-ortodoxos. É isso. João, vamos passar então para nossa próxima notícia. Vamos falar aí do Benitão. Tô com saudade do Benitão, cara. Vamos falar do Benito Gvir, ele mesmo. Ben Gvir, o ministro da Polícia, o ministro da Segurança Nacional, ele é o nosso fascista mor, né? Ele queria, o Ramadã tá chegando aí, né? O mês sagrado para os muçulmanos. É sempre um período muito tenso, um período de muita violência e tensão, principalmente em Jerusalém. E no meio da guerra, o que o Ben Gvir queria era praticamente impedir a entrada de muçulmanos, palestinos, obviamente, na esplanada das mesquitas para que eles pudessem rezar. Enfim, isso vai de encontro, né, aí a lei israelense que permite a liberdade religiosa. Ele, obviamente, o objetivo dele é incitar, até porque não duvido nada que ele falasse, não podem entrar muçulmanos, mas judeus podem entrar, porque ele é a favor da reconstrução do templo, ali onde tem a esplanada das mesquitas, e depois, né, do Netanyahu ter aceito aí a proposta que ele apresentou, dessa vez agora o gabinete de guerra falou assim, não vai acontecer, o Ben-Gvir não manda aqui, a gente vai seguir as orientações do Ministério das Forças de Segurança e vai permitir a entrada de cidadãos palestinos, de até 70 mil palestinos, todos os dias do Ramadã, na esplanada das mesquitas. Obviamente, aqueles que não entrarão serão aqueles que têm alguma ficha na polícia. E aí, João, Ben-Gvir tomou uma pernadinha, né, cara? Tomou uma pernadaça, na verdade, enfim, como eu comentei na notícia anterior sobre o Gallant entender que ele tem força individualmente, que ele pode pressionar o governo, o Benny Gantz, ele também entendeu isso, o Eisenkot também, e enfim, o Eisenkot deu aquelas declarações na semana passada e logo depois o Netanyahu foi lá e apresentou o plano dele para o dia depois da guerra. É um plano fajuto, mas enfim, essas pressões que estão sendo feitas por membros do governo que ameaçam sair ou fazem ultimato para o Netanyahu têm funcionado. O Netanyahu não manda nada, né? Enfim, ele tem poder de decisão em alguns aspectos? Tem, mas ele é muito facilmente pressionado porque ele é um líder fraco e impopular, né? O que aconteceu foi o seguinte, o Ben-Gvir, ao contrário das recomendações das forças de segurança, a gente comentou isso na edição passada do podcast, ele
decidiu, junto à polícia, controlar e limitar a entrada de árabes israelenses e de palestinos na esplanada das mesquitas durante o mês de Ramadã, que começa agora no próximo dia 10 de março, que tradicionalmente é uma época de grandes tensões, principalmente na parte da noite, que é quando os muçulmanos podem se alimentar, beber água, enfim, se hidratar, e os jovens, por causa de distúrbios ali, enfim, é um mês que espiritualmente também as pessoas estão mexidas, e acontecem eventos tradicionalmente, quem acompanha a gente aqui sabe o que aconteceu no Ramadã passado, no retrasado, e todo ano a gente comenta sobre isso. Bem, o gabinete de guerra pressionou o Netanyahu. O gabinete de guerra, entenda, os 3 generais, ex-generais, né, generais da reserva, Yoav Gallant, Benny Gantz e Gadi Eisenkot, eles chamaram o Netanyahu e falaram assim: presta atenção, aqui não tem espaço nessa questão para decisões tomadas pensando em ganhos políticos, por gente responsável como o Ben-Gvir. Aqui a gente tem que tomar decisões sérias, porque uma decisão mal tomada aqui pode causar um desastre generalizado. O Ben-Gvir, ele está se escondendo atrás do argumento a concepção, né? A concepção anterior ao 7 de outubro, que mostra que se a gente permite aos palestinos, blá, 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 eles vão dar pra gente silêncio e paz. E tudo isso se mostrou equivocado. Isso é uma mentira, isso é uma grande falácia, mas o Ben-Gvir está se escondendo atrás desse argumento. Tem muita gente trouxa que está acreditando nisso, porque, por exemplo, na Cisjordânia, essa concepção funciona plenamente. Não funciona na faixa de Gaza, porque o Hamas é quem manda na faixa de Gaza. Mas a Cisjordânia, ela funciona. Com os árabes israelenses, ela funciona. Você trabalhar contra essa concepção de que as pessoas ganhando cidadania, ganhando direitos, enfim, melhorando a sua vida, elas vão ser menos partícipes de atos de violência, enfim, é um pensamento totalmente equivocado, mesquinho e conservador, reacionário, que quer dizer, a cultura deles é uma cultura violenta, não adianta o que a gente fizer, porque eles não vão dar pra gente paz. Isso é um argumento islamofóbico, e um argumento que não se justifica com a realidade, né? Porque os árabes cidadãos de Israel, eles não fazem ações terroristas contra a população israelense. Por quê? Porque eles têm o que perder. Por mais que a vida deles seja socialmente muito inferior à vida dos judeus em Israel, em média pelo menos, eles têm o que perder. Eles têm uma vida razoavelmente digna, eles têm um mínimo de cidadania, eles têm o direito, né, de ter um passaporte, de votar nas eleições, o direito de ir e vir, o direito à liberdade de expressão, coisa que os palestinos não têm, basicamente, né? Então, é óbvio que isso adianta, a concepção ela é acertada quando você pode construir em conjunto com o governo local alguma coisa. E seria muito melhor se existisse um Estado palestino onde eles iam ser plenamente, como se diz? Eles seriam plenamente atendidos, teriam suas demandas plenamente atendidas por a demanda de soberania nacional, né? Que todo povo merece ter, todo povo tem o direito à sua determinação, receber o direito de soberania nacional na sua terra, né? Enfim, com o Hamas, óbvio que essa concepção não ajuda, porque o Hamas, desde o início, deixa claro, a gente não aceita nada menos que a destruição de Israel para a criação do Estado palestino entre o rio e o mar. E os únicos judeus que vão ficar vendo aqui são os que estavam aqui antes das primeiras imigrações sionistas, né? Que obviamente não é nenhum, porque esses todos aí já se misturaram, já fizeram filhos com imigrantes posteriores, enfim, já não dá nem para se detectar quem eram aqueles. Se é que eles se casaram entre si em alguns grupos, você não sabe mais detectar. Então é óbvio que o plano do Hamas é um plano de limpeza étnica também, né? E eles já deixaram isso muito claro desde sempre, nunca negaram. Então é óbvio que essa concepção com o Hamas é uma concepção equivocada. Fortalecer esse grupo era uma estratégia equivocada. Mas o Ben-Gvir, ele faz o discurso eleitoreiro e vai para o outro lado. Mas aí o Gallant, o Gantz e o Eisenkot disseram o seguinte: olha só, chega de brincadeira aqui. A gente não vai aceitar você se dobrar ao Ben-Gvir. E o gabinete de guerra optou, também houve muita pressão dos oficiais da polícia também, que foram até a imprensa, deixaram claro o que podia acontecer, e tudo isso aterrorizou o gabinete de guerra, e o Netanyahu acabou cedendo às pressões que eles fizeram. Ele ainda não deu declaração oficial de que isso é o que ele vai fazer, de que ele vai atender essa exigência, de que eles vão retirar do Ben-Gvir o poder sobre, enfim, o controle sobre quem entra e sai na esplanada das mesquitas durante o Ramadã, okay? Mas isso é o que foi divulgado pela imprensa e amplamente pela imprensa. Qual foi a reação do Ben-Gvir? Foi dizer: eu espero que o primeiro-ministro venha a público e negue esses fatos. Porque a concepção do Gantz, blá, 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 que ele culpa o Gantz, né, pelo que aconteceu no 7 de outubro, a concepção do Gantz. Enfim, que o Netanyahu está atendendo aí, seria um grande... Ele falou também da concepção do gabinete de guerra, né? Como se o gabinete de guerra tivesse a concepção equivocada enfim, ele tivesse a correta. Mas, enfim, ele foi, não só ele foi desautorizado, o gabinete de guerra simplesmente passou por cima da autoridade do Ben-Gvir como ministro da Segurança Pública para atender o interesse nacional. Porra, é isso que eu espero do governo do Estado, né? No momento de guerra. Okay? Eu também esperaria que o Ben-Gvir fosse demitido há muito tempo, okay? Mas eu espero do gabinete, eu espero do Gantz e do Eisenkot, se eles entraram nessa porcaria desse governo, que seja para ações como essa. E eu acho que, enfim, que eles perderam medo, eles perderam receio, e o Gallant também, e o Netanyahu não pode com essa pressão dos 3 contra ele. Ele não pode.
Ele tem que fazer as coisas na moita, na surdina. E aí eu quero ver agora, eu vou pagar pra ver, como é que o Ben-Gvir vai reagir a isso. Só que o Ben-Gvir, ele vai se dar bem. Por que ele vai se dar bem? Porque vai ter distúrbio no Ramadã. Você já tem quando não tem guerra? Imagina com guerra. Vai ter distúrbio. Tá tendo um monte de gente morrendo em Gaza. Você acha que os palestinos nas paradas das mesquitas vão ficar quietos? É óbvio que vai ter gente lá fazendo isso. Óbvio que a maioria vai chegar lá pra rezar, pra passar o momento deles ali, espiritual do Ramadã, na terceira mesquita mais sagrada pro Islã, e vai pra casa depois, vai ficar tudo tranquilo. Mas vai ter gente ali que vai fazer distúrbio. E o Ben-Gvir vai Até a falar o própria quê? polícia, né, cara? Até a própria polícia pode incitar a violência Também. para buscar porque a polícia tá agindo dessa forma, né, também. Pode, pois é. E o Ben-Gvir certamente vai orientar a polícia também para fazer isso. Exatamente, Mas o exatamente. Ben-Gvir, o que ele vai dizer é o seguinte: tá vendo? Eu falei, eu avisei, vocês É estão isso. nessa concepção de que ia deixar eles entrarem aí e que não ia dar nada, e olha só o que deu, né? É isso que ele vai falar. E ele vai conseguir convencer os trouxas que apoiam ele e talvez ganhe aí uma ou duas cadeiras nas próximas pesquisas, né? Enquanto não tem eleições, esses votos são fictícios, né? Os votos são de verdade na hora que tem eleição. Pesquisa indica tendência, não garante nada. Então o Ben-Gvir cresceu 2 cadeiras, não quer dizer que ele agora tem 12 cadeiras. Quer dizer que ele, hipoteticamente, teria, se as eleições fossem a segunda pesquisa tal, com margem de erro de tanto por cento. Então é isso que ele está tentando fazer, se consolidar, firmar a posição dele, enfim, que chega a ser infantil o discurso dele, o tempo todo batendo nas mesmas teclas, enfim, eu fico embasbacado com as pessoas que acreditam no que ele fala, porque chega a ser ridículo. Ele e o Lieberman são duas pessoas que chega a ser ridículo o discurso dos dois, né? Mas enfim, tá aí, o Ben-Gvir mostrando que ele atende a determinada parcela do público, mas finalmente esse gabinete de guerra emparedou ele e disse não, aqui não, né? Não foi a única coisa que o gabinete de guerra fez de boa, não foi a única coisa que o Gantz e o Eisenkot fizeram de bom. Eles também forçaram muito o Netanyahu a assinar o cessar-fogo anterior pela libertação dos primeiros reféns, enfim, e aquilo foi uma boa ação que eles fizeram para mim. Se não fosse eles ali, eu não sei se aquilo teria acontecido, talvez tivesse demorado mais ainda, então não foi a única coisa, mas ainda assim eles estão sendo muito mais levados por esse governo do que levando esse governo. Eu espero que seja um marco de mudança. Eu acho que no meio dessa confusão toda a gente tá vendo essa semana, né? Tudo o que aconteceu realmente. O Ben-Gvir sendo colocado contra a parede, o Gallant aí botando as asinhas de fora também, o Guidon Sar falando que pode ficar com o Netanyahu, as coisas estão... E os outros aí, né, que também se candidataram, a gente comentou aí sobre a esquerda sionista. Então, enfim, o tabuleiro está mexendo. A gente não sabe quando vai ter eleição, mas as coisas estão se movimentando. E falando disso, né, já que estamos falando aí de política, vamos falar do Ofer Kassif, o deputado do Partido Comunista do Hadash, né, comentamos há alguns episódios, ele que passou por uma tentativa de processo de impeachment, né, de afastamento, porque ele apoiou um pedido, né, ele apoiou uma petição de apoio à África do Sul, e ele foi, parte, né, dos deputados queriam afastá-lo, né, queriam caçar o mandato dele por conta disso. Isso não foi aprovado. Eles precisavam de 90 votos, né, para afastar o Ofer Kassif, tiveram 85, isso não foi aprovado. Só que essa semana ele virou réu em mais um caso, só que dessa vez um caso de agressão a um policial em uma manifestação que teve nos territórios há algum tempo, e agora ele virou réu mais uma vez. É isso aí, João, a caça às bruxas continua e querem caçar o Ofer Kassif a todo custo. Pois foi o que a gente comentou na semana passada. O Yair Lapid, ele quer derrubar a imunidade do Ofer Kassif para poder, enfim, caçar o mandato dele. Mas, enfim, olha, não me surpreende. Enfim, ele vai ter que se defender na justiça e esse caso pode demorar também. Não acho que vai ser resolvido tão rápido assim, não. Né? Olha o julgamento do Netanyahu, quanto tempo demora. Ele acabou de virar réu nesse caso, então vai demorar. É isso. Bom, vamos então à nossa última notícia, que foi também uma notícia muito polêmica, que passou nos principais meios de comunicação aqui, que foi sobre o Festival de Cinema em Berlim, em que o filme, né, do diretor Yuval Abraham, né, que é um israelense, foi premiado no festival, e quando ele foi fazer o seu discurso, ele falou, bom, enfim, antes de falar do discurso, vamos falar sobre o que é o filme. O filme é sobre um vilarejo na Palestina, nos territórios ocupados na Cisjordânia, que, enfim, conta o dia a dia, a vida, né, dos cidadãos do vilarejo, e conta a história de um dos cidadãos, né, que é o personagem principal do filme. O nome do filme é No Other Land, tipo como se não sem outra terra, vamos dizer assim. E no seu discurso, né, depois quando foi receber o prêmio, ele, enfim, falou do apartheid, né, na Cisjordânia, da política israelense frente aos palestinos, e falou de Gaza e tudo mais, e foi taxado aqui em Israel por parte da mídia e por parte de políticos também como antissemita, por conta do que ele falou, de toda sua oposição
a política israelense, a política do governo israelense. E aí, João, não é novidade, né? Principalmente pra gente desse campo ver esse tipo de agressão e dessa vez um diretor de cinema que incitaram tanto contra ele, inclusive que ele não voltou para Israel, ele ainda continua na Europa. Pois é, e esse caso me lembrou, acho que eu não tenho o que comentar sobre esse caso especificamente, mas me lembrou um assunto que a gente não botou na pauta, mas que ele é relevante também. O ministro da Educação, Yoav Kish, ele cancelou o Prêmio Israel, que é um prêmio dado a, enfim, cientistas, acadêmicos por inovações, etc. Né? Ele criou duas categorias novas do Prêmio Israel, que são categoria Valentia e Coragem e categoria Solidariedade ao Povo, dizendo que a gente está no meio da guerra e a gente não e o Prêmio Israel não é prioridade agora e a gente tem que... Esse ano está cancelado. Né? Só que vale a pena a gente lembrar, enfim, ele não cancelou por isso. Ele cancelou porque o principal indicado ao Prêmio Israel, né, quem provavelmente venceria, é um sujeito que estava participando ativamente das manifestações contra a reforma judicial. E ele tinha medo que esse cara subisse o palco, vai saber lá, com um adesivo fora Netanyahu, com uma mensagem qualquer contra o governo, que fizesse um discurso aqui e ali. E ele não quer esse risco, né? Então ele cancelou o Prêmio Israel pela primeira vez na história do país. E essa não é a primeira vez que o ministro da Educação instrumentaliza esse evento. A ministra anterior, né, a Yifat Shasha Bitton, ela decidiu revogar o prêmio dado ao matemático, se não me engano, pelos seus feitos, porque o cara era crítico ao sionismo, né? É judeu, ele é crítico ao sionismo, e ela decidiu não dar o prêmio para ele. E sofreu muita pressão dos acadêmicos, dizendo que não era um prêmio por opinião política, que era um prêmio por inovação, etc. No final das contas, o próprio corpo acadêmico entregou para o cara um prêmio, né? E agora esse ano o Yoav Kish está cancelando o prêmio Israel, mas teve gente que já foi à Suprema Corte para pressionar a Suprema Corte a tomar uma decisão obrigando o Yoav Kish, o ministro da Educação, a dar o prêmio Israel, né? A executar o prêmio Israel, que ele é dado no dia da independência do país, no Yom Ha'atzmaut, no caso. Enfim, mas cenas desse obscurantismo que a gente vive aqui. Obscurantismo total, total. Qualquer coisa em que a oposição, né, e pessoas críticas ao governo têm a chance de serem premiadas, enfim, de colocarem, de falar alguma coisa, a situação tenta calar simplesmente e impedir que essas pessoas tenham acesso aos microfones. Bom, João, é isso. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Sim, tenho duas coisinhas pra falar. A primeira, no episódio 235, algumas pessoas vieram falar comigo falando assim, pô, cara, você exagerou, você comparou os soldados de Israel com os soldados nazistas. Os caras cometeram o Holocausto e tal. Então, quero fazer um comentário pra vocês, seu primeiro comentário. Quem executou o Holocausto não foram os soldados do Exército Regular Alemão, foram os oficiais da SS e os Einsatzgruppen, okay? Que eram forças ligadas à polícia política dos nazistas. Okay? Os oficiais da SS usavam roupas militares também, eles não eram soldados do exército obrigatório, do exército regular obrigatório. Eram pessoas que eram pertencentes ao partido nazista e que escolheram estar naquelas funções. Foram essas pessoas que executaram o Holocausto. Teve participação aqui e ali do exército, mas o grosso dos soldados alemães estava lutando na guerra contra o exército russo, contra o exército soviético, no caso, o exército vermelho, contra o exército britânico, contra o exército francês até determinado momento, contra o exército norte-americano, enfim, e outros personagens, ou contra os próprios partisãs, né? Enfim, então isso que é para deixar claro. O que eu estou dizendo aqui, o que eu disse naquele momento, o que eu quero dizer agora, é que num sistema de uma guerra onde o serviço militar é obrigatório, você querer penalizar todos os soldados, enfim, pelo que eles fazem, basicamente não é correto. Você tem que penalizar quem tomou as decisões e submeteu os soldados a isso. Enfim, foi esse meu argumento. Tá liberado discordar de mim, mas eu sempre tá liberado discordar, mas só queria fazer essa colocação porque teve gente que, enfim, que pode ser que não, por desconhecimento um pouco do que foi a Segunda Guerra e o nazismo e o próprio Holocausto, pense que o exército alemão é quem estava empenhado no genocídio judaico na Segunda Guerra e nos outros genocídios que o exército alemão causou também, e não é exatamente o caso. E o segundo comentário foi o seguinte, também, obviamente, as pessoas vieram questionar, e também tá liberado discordar da gente nisso também, sobre o que a gente considerou sobre a fala do Lula, né, na semana passada. E eu queria fazer uma pequena reflexão aqui, porque como eu comentei na semana passada para vocês, eu particularmente não me senti ofendido. Eu sou pouco sensível a esse tipo de coisa, ok? Teve gente que foi, eu respeito essas pessoas, teve gente que não foi, tem judeus dizendo que não acham a fala do Lula antissemita, tem gente dizendo que acha a fala do Lula antissemita, e cada um concorda ou discorda do que quiser. E o que eu quero dizer é o seguinte, um dos argumentos apresentados era se funcionou ou não funcionou. E a gente já falou sobre isso, então eu não vou... Se a fala do Lula deu algum resultado ou não deu resultado. Eu, particularmente, eu quero dizer para vocês o seguinte, ninguém importante condenou a fala do Lula, com exceção da primeira-ministra da Itália, né? Do partido da extrema-direita, no caso. E ninguém também prestou apoio, importante prestou apoio à fala do Lula, com exceção do presidente da Colômbia, né? Pelo menos que eu tenha visto. Ninguém fez coro à fala do Lula
comparando a ação do Hitler com o que acontece na Palestina hoje. Então não dá para dizer que ela teve grandes consequências, né? E mesmo que eu acreditasse que os fins justificam os meios, não dá para dizer. Agora o que eu posso dizer é o seguinte: antes da guerra começar e antes de toda essa situação, já era comum que eu visse comentários como: olha só o que os judeus fazem com os palestinos, não aprenderam nada com a Segunda Guerra, não aprenderam nada com o genocídio que passaram. Né? E esse é o tipo de comentário que já rolava antes. E agora, quem está nas redes sociais está vendo isso rolar bastante. Okay? E o que eu digo é o seguinte: a intenção do Lula pode ter sido A, B ou C. Okay? O conhecimento do Lula pode ter sido sobre o Holocausto, pode ser A, B ou C. O que eu quero dizer é que uma frase dessas, a principal consequência que ela tem é levar as pessoas a esse tipo de pensamento, que é: olha só, não aprenderam nada. E esse pensamento pode ser: Hitler tinha razão, okay? Que é o caso mais radical, ou como pode ser chegar à conclusão de que o genocídio ele é didático e que os judeus têm uma responsabilidade moral maior do que outros povos, porque passaram por uma experiência de genocídio como vítima, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês: os judeus não têm responsabilidade moral maior nem menor que ninguém. Ter sido vítima de genocídio não faz com que os judeus sejam responsáveis por nada mais que os outros povos, porque então, além de ter sido vítima, você ainda ganha uma responsabilidade maior que os outros, né? Pô, que prêmio, né? Que compensação, né? Então, se é assim, tipo, é melhor que tivesse exterminado todos nós, porque tudo que você acumula durante esse tempo da história judaica de grandes perseguições é que você seja o ser moralmente perfeito. Não é mesmo. Seja, os outros podem continuar cometendo erros, mas você não, porque você já sofreu, né? Quando devia ser o contrário, né? Quem cometeu o erro é quem devia entender que não pode mais cometer o erro. Okay? E, obviamente, quem sofreu também. Porque eu digo, os judeus não têm mais responsabilidade nem menos que ninguém. Okay? E esse tipo de comentário que justamente associa ao Holocausto gera esse tipo de reação. Okay? E é por isso que eu acho que essa frase invade o terreno do antissemitismo. E aí eu não estou dizendo o Lula é antissemita, o Lula não é antissemita. Eu não entro nesse aspecto porque o Lula tece muito poucos comentários sobre os judeus para que a gente possa fazer uma análise pessoal dele, e não é o meu objetivo, eu não estou interessado nisso. Estou interessado na repercussão que um comentário desse pode causar. E esse é o tipo de comentário que isso pode causar. E esse tipo de comentário coloca os judeus na defensiva. Esse tipo de comentário afasta judeus de uma proximidade com o Lula, afasta judeus israelenses de entender a crítica que o Lula queria fazer, porque se colocam na defensiva, e acabam respaldando a reação do Netanyahu. A reação do Israel Katz, acho que a maioria dos israelenses não está nem vendo. Vocês entram no Twitter dele, a maioria dos israelenses está criticando ele por diversas outras questões, né? E a palhaçada dele está escrevendo um tweet em português atrás do outro. Né? Mas a reação do Netanyahu acaba sendo respaldada até pela oposição ao Netanyahu. Então, mas o Lula não pensou na população israelense. A última coisa que ele pensou foi na população israelense. Ele pensou na população do resto do mundo. Beleza, mas a população do resto do mundo, com todo respeito à importância do Lula e ao Brasil, a maioria das pessoas não escutou isso. E isso não vai mudar a realidade. Então, esse tipo de comentário muda a realidade para pouca gente, especialmente para os judeus. E é por isso que eu acho que essa falha é problemática. Ele quer denunciar o que está acontecendo, vai fundo, tem que denunciar mesmo. Olha, o que a gente está fazendo aqui toda semana é isso, né? Há 4 anos, né? Ou há muito mais tempo, porque a gente faz isso também fora desse podcast, né? E é para denunciar mesmo. A guerra pra gente já começou há muito tempo, né? A guerra pra gente começou. Essa é a nossa realidade, tipo, lamentavelmente, e pior ainda dos palestinos, né? Eu não estou me comparando com eles, e muito menos tentando naquele aspecto que a frase do Lula é mais importante que acontece com os palestinos. Óbvio que não, sabe? Tipo, e vai fazer isso pra mim, que tô vivendo isso aqui, tipo, a frase do Lula, o que ela muda na minha vida? Eu vejo quando eu entro nas redes sociais, ou quando alguém manda um WhatsApp, senão eu tô vivendo outra coisa aqui, tipo, não é parte da minha vida. Então, enfim, esse é o comentário que eu queria fazer. Se não ficou claro, era essa a clareza que eu queria trazer. Pode ser que não tenha ficado claro agora, e pode ser que você não concorde comigo, e tá tudo bem, tá? Tipo, concordar, discordar, tá tudo bem. Se respeitar e compartilhar, pelo menos a grande maioria dos nossos valores, tá perfeito, eu acho. Tipo, que a gente quer uma situação de paz, que os povos possam viver em conjunto, e que sejam respeitados, enfim, e que vivam num ambiente de igualdade e cidadania, né? Eu acho que isso tudo é o que a gente tem que ter como princípio. E os métodos para que a gente chegue a isso devem ser os métodos que tragam menos consequências negativas para todo mundo, ok? E por isso eu critiquei a fala dele, mas tá longe, a fala do Lula tá longe de ser o pior que aconteceu desde o 7 de outubro. Muito, muito, muito longe. É isso. Ficamos por aqui então, João. Nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Valeu, cara. Forte abraço. Abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.